Obrigado por estarem presentes. Hoje vamos falar de estacionamento, que é um tema vasto e está fortemente ligado à questão da mobilidade e dos transportes públicos também, mas hoje vamos abarcar só a questão do estacionamento. Eu vou começar por apresentar o nosso convidado, que é membro da Iniciativa Liberal, o João Caetano Dias. O João é engenheiro e gestor, trabalhou muitos anos no grupo Emparque, em Lisboa e em Madrid, onde foi diretor de investimento, diretor de risco e assessor de administração. Foi também administrador executivo da Maxo Services, empresa dona da app Telpark. Foi board member da APDS, que é Alliance for Parking Data Standards, e é membro honorário do European Parking Association. Finalmente foi speaker convidado em mais de 20 eventos internacionais do setor e é atualmente consultor na área de mobilidade e estacionamento. Portanto, este currículo demonstra que o João é um dos grandes especialistas, se calhar a nível europeu, em questão em matéria de estacionamento urbano. Eu iria começar por dar aqui a palavra ao João, que vai fazer uma apresentação sobre o tema, para depois começarmos a dialogar. Eu tenho aqui algumas perguntas preparadas, mas depois abriremos também o debate aos outros participantes para questões que queiram colocar. João, força. Obrigado, Armando. Obrigado pelo convite. É um tema que faz parte dos últimos anos da minha vida, portanto, estou sempre disponível para este tipo de eventos. Eu tenho aqui uma pequena apresentação. Não é especificamente sobre Lisboa, embora eu tenha tentado adaptar alguns slides à situação de Lisboa, mas que é basicamente genéricas. É o estacionamento nas cidades. Digamos, alguns temas sobre isso. Se quiserem ir interrompendo e fazendo perguntas a meio, eu acho que é melhor, porque somos poucos. Dá perfeitamente para manter isto em diálogo e é só alguém falar por cima que eu paro. Deixa lá ver se eu consigo partilhar a apresentação. Ora bem, share screen. Estão a ver? Sim, estamos. Não? Ok. Então, vamos lá começar. Bom, eu começaria por dizer que quando falamos de estacionamento, quando nos queixamos dos carros, vamos dizer assim, nós queixamos basicamente disto. Queixamos do excesso de carros ilegais, do estacionamento ilegal, ou seja, queixamos da ilegalidade e do excesso de ilegalidade, porque as pessoas ficam muito chateadas quando são multadas porque deixaram o carro em cima de um passeio ou algo do género. Embora em Lisboa isso aconteça muito poucas vezes, a escoliação é muito insuficiente, mas é isto que nós não gostamos de ver, ninguém gosta de ver isto nas suas cidades. E o que nós queremos todos é basicamente este tipo de cidades. É o que é a nossa imagem de marca, é pessoas a passear pela rua, lojas abertas, cidades agradáveis, jardins, cafés, esplanadas. É um bocadinho isto que nós buscamos. Claro que as cidades não podem ser todas assim, mas pelo menos em alguns sítios gostaríamos que fossem assim. E é este o caminho que tem sido seguido em toda a Europa nos últimos anos, e Lisboa também, não é só a última Europa, nos últimos anos, as cidades têm substituído muitas zonas que eram antigamente depósitos de carros, depósitos de lata, estacionamentos à superfície, ou ruas com trânsito, por isto. Eu tenho aqui dois exemplos. Este slide já até é antigo, mas na altura, quando eu o fiz, era muito recente as imagens. É uma cidade belga e é uma cidade espanhola. Em ambos os casos, estes carros foram enterrados, ou seja, não foram afastados, foram enterrados. Devolveu-se a praça às pessoas, criou-se um estacionamento subterrâneo aqui por baixo, puseram-se os parquinhos de bicicletas e ficou tudo muito mais agradável. Outro exemplo que gosto muito de mostrar são estas duas praças que são emblemáticas de Lisboa e de Madrid, que é a Praça da Figueira e a Praça Maior em Madrid. Eram para estacionamento há 30 anos atrás. Hoje em dia, ambas são praças dadas de volta à população, mais a Praça Maior, porque a Praça Maior não tem carros. Ambas os carros também foram enterrados, digamos, foram construídos para estacionamento por baixo das praças. E se quiserem olhar só para Lisboa, eu gostaria de vos mostrar estas quatro imagens de Lisboa antiga. Ou seja, houve uma altura em que Lisboa
era tudo estacionamento a tudo que era lado. Isto é, conhece o Terreiro do Paço, o Martim Moniz, os restauradores e o Rossio. Isto foi. E não são assim tão antigos estes exemplos. Eu tenho carro desde 83, cheguei a estacionar no Terreiro do Paço. Cheguei a estar ali naquela amálgama de carros. E era difícil parar ali, estava sempre cheio. Ahm, Portanto, estes carros desapareceram todos. Então, o que é que isto quer dizer? Que há menos carros? Bem, não é bem verdade. Isto é um gráfico, do número de veículos matriculados por ano e do número de veículos em circulação. E como vocês podem ver, olharem ali para 1970 e olharem para agora, a azul está os veículos em circulação. Hoje em dia há cerca de 6 milhões de veículos em Portugal. Este número é difícil de confirmar porque as fontes não são muito credíveis, porque a fonte dos seguros dá 5 milhões e pouco, a fonte da ACAP dá 6 milhões e qualquer coisa. Não sei muito bem o número certo, mas anda à volta dos 6 milhões de carros em Portugal. E em 1970 havia menos de 2 milhões. No entanto, estava tudo cheio de carros e agora não está. Então, o que é que mudou na prática? Mudou a cidade. Mudou a cidade. Esta era a cidade que nós conhecíamos, onde tudo o que era importante estava na Baixa de Lisboa. As lojas, o comércio, as empresas, as seguradoras, os bancos, as empresas de import-export, até os estandes de automóveis estavam na Baixa. Eu lembro-me de ter ido ver carros à Guerin que ficava ali nos restauradores. Tudo estava na Baixa. E o que é que mudou? Porque é que os carros desapareceram? Bom, mudou por vários motivos, mas o principal motivo é que são estes: apareceu o metro. O metro começou a levar muita gente para a Baixa. As lojas de especialidade saíram do centro e foram para os centros comerciais. Este movimento começou nos anos 80, com as Amoreiras. Uh, Apareceram os centros de escritórios. As grandes empresas basicamente saíram todas da Baixa de Lisboa. Foram todas para algum lado, mas não para a Baixa. Hoje em dia, não sei se ainda há algum banco que tenha sede na Baixa de Lisboa, mas penso que já não há nenhum. E apareceram os parques de estacionamento. Ou seja, os carros saíram da superfície e foram para debaixo da terra. E isto foi a principal mudança. Agora falando um bocadinho do estacionamento propriamente dito. Há 5 grupos principais que procuram estacionamento: os residentes, as pessoas que fazem o trânsito pendular, as pessoas que trabalham em Lisboa, mas vivem fora de Lisboa, profissionais, pessoas que procuram por uma questão de necessidade, vamos ver a seguir o que é que isto quer dizer, e um importante setor que é as compras e lazer. E todas estas pessoas têm diferentes necessidades e as cidades têm que responder de forma diferente a cada uma deles. E vamos começar por falar dos residentes, que é quem vota. Portanto, é quem tem algum peso nas decisões que as cidades tomam. Gostava de mostrar este gráfico porque este gráfico mostra, há sempre aquela ideia que em Lisboa toda a gente anda de carro. Isso não é verdade. Em todos os países, o número de carros em circulação, ou o número de ligeiros per capita, é muito parecido e anda aqui numa gama, esta escala logarítmica. Assim que o PIB per capita atinge 10 mil euros por ano, basicamente, entre os 500 e os 900 carros por 1.000 habitantes, estão todos os países do mundo. O gráfico só vai ter 80 mil, ainda temos a Suíça lá para a frente e o Liechtenstein, e mais alguns, que estão todos à volta dos 1.000 carros por 1.000 carros por 1.000 habitantes. Temos um carro por pessoa. Portanto, Portugal não é muito diferente dos outros. Portugal está aqui ao nível de Espanha, da República Checa, da Estónia, do Chipre, que ainda tem mais do que nós. Este aqui é São Marino, este outlier que está ali acima. Mas, portanto, o que se passa é que isto é assim em todo o mundo, não é um caso português. Quem tem carro tem que guardá-lo em algum lado. E há várias opções. E isto é o típico que nós conhecemos. A opção de deixar o carro na rua, as moradias que têm garagem particular e há quem para à frente da garagem. Isto já é uma imagem de Lisboa, aqui a terceira imagem, que é do canto inferior esquerdo, que julgo que é Afonso de Albuquerque, a Mousinho de Albuquerque, onde as casas não têm garagem e as pessoas deixam o carro todos na rua, nesta situação que aqui que se está a ver. E há as garagens particulares, ou garagens coletivas de prédios, e há aquilo que é uma norma em muitos países, aqui em Portugal praticamente não existe, que são os parques de residentes. Isto dos parques de residentes em Espanha é basicamente a norma, é assim que funciona. Isto aqui é uma comparação dos custos
das várias soluções. Eu vou passar aqui um bocadinho, porque isto aqui julgo que tem algum interesse. Se alguém tiver uma moradia com garagem individual, está a pagar mais 30 a 40 mil euros do preço da moradia por uma garagem. E depois, anualmente, paga o IMI sobre o valor que inclui a garagem. Se comprar um apartamento com garagem, está a pagar 25 a 30 mil euros no preço do apartamento. E anualmente tem que pagar o condomínio e o IMI. Se adquirir um estacionamento num parque de residentes, custa-lhe 20 a 25 mil euros, embora em Lisboa, infelizmente, isto praticamente não existe. Há várias exceções. Também tem condomínio e IMI. Se fizer uma avença 24 horas no parque público, custa-lhe cerca de 1.200 a 1.500 euros por ano. A 2.500 euros por ano, dependendo da zona. Tudo isto é bom para a cidade porque estes carros não estão na rua. Estes carros são guardados, são escondidos, não atrapalham, não ocupam espaço de circulação, não ocupam espaço para os peões. Portanto, para a cidade isto é tudo muito bom. Para os residentes, claro, o conforto é bastante, mas a distância de casa pode ser importante no caso dos parques fora. Perdão, saiu do sítio. No caso dos parques fora. Depois há também uma situação especial de Lisboa, que é as avanças especial de residentes ML em parques Teleparque, que custa 480 euros por ano, mas que a oferta é escassa. Julgo que alguns já estão esgotados e são só 1.000 lugares em toda a cidade de Lisboa. E as pessoas perdem o selo de residente quando adquirem esta situação, quando adquirem este parque. A desvantagem é que a cidade ganha por ter o carro fora da rua, mas a Câmara teve que pagar, tem que compensar a empresa por estes lugares baratos. Digamos, há uma certa subsidiação na forma de extensão de contrato para isto acontecer. Pode fazer uma avença noturna num parque público, custa 500 mil euros por ano, que tem inconveniência horária, a pessoa tem que tirar o carro de manhã e só pode pôr o carro depois de uma certa hora, e portanto há uma certa inconveniência, mas a cidade também é bom para a cidade, porque, peço desculpa, também é bom para a cidade porque não estão parados na rua. E depois há as três situações que eu acho que são muito negativas para a cidade. É o carro na rua 24 horas em zona tarifada com o seu residente ML, que em Lisboa é gratuita a primeira moradia. Reparem bem, quem compra uma garagem, um lugar de garagem, paga 20 a 25 mil euros por ano, condomínios e IMIs. Mas se quiser deixar o carro na rua, ocupar espaço que devia ser de todos, tem um selo gratuito. Isto é um total contrassenso e, digamos, nunca deveria acontecer, mas, como eu digo, as pessoas votam e, como as pessoas votam, as câmaras nunca têm coragem de alterar esta situação. É mau para a cidade, é a pior situação. Em zonas muito, então, que há excesso de residentes e que não há garagens que cheguem, é aquela balbúrdia que se vê à noite em Campo de Ourique e noutras zonas da cidade e noutras cidades. E, por exemplo, se formos aqui para os arredores de Lisboa, então é completamente absurdo o que se vê em alguns sítios. Na Amadora, em que é luz, carros que é basicamente carros por todo o lado. Em cima dos passeios, em cima das passadeiras, em cima do que quer que seja, em algum lado eles ficam. Depois há também a hipótese de deixar o carro na rua apenas de noite em zona tarifada, porque de noite não se paga. A oferta é muito escassa neste caso e também a inconveniência horária, de não poder pôr o carro durante o dia. E há deixar o carro em zona não tarifada, onde a única questão é a insegurança. São zonas geralmente com menos pressão de procura. Estas são as várias soluções. E eu gostava de falar uma solução que em Lisboa não há, que é o estacionamento de em parque de residentes, que em Portugal é raríssimo. Em Lisboa há poucos casos, vocês devem conhecer alguns, há um em Telheiras, há um ao pé do Colombo, há uns, digamos, 4 ou 5 parques destes. Em Espanha é o pão nosso cada dia. Para verem, terem uma ideia, em Madrid há 273 estacionamentos só para residentes. Isto é um exemplo a Madrid tem um mapa e isto é a lista de espera de carros que estão à espera de lugar no dado parque. Por exemplo, neste aqui estão 383. Aqui está um que estão 327. E eu dou aqui um exemplo, porque alguns até são baratos. Por exemplo, a Guilherme del Campo, os lugares estão à venda por 7.359 euros. Mas, por exemplo, o arquiteto Ribeira tem 327 pessoas em lista de espera. E o preço de cada lugar chega aos 16 mil euros. Portanto, há várias situações. E como é que isto é feito? A Câmara de Madrid fez muitos concursos e ainda hoje faz. Onde houver um espaço, uma praça, às vezes é por trás, é naquelas zonas por trás das casas, como é que se chama? Nos logradouros, faz um concurso e diz que ganha o concurso quem prometer vender os lugares mais baratos. Tão simples quanto isto. As empresas concorrem, há uma concessão, embora isto não ande em grande trabalho, porque esta vai até 18 de 12 de 2050.
e as pessoas podem comprar carros podem comprar lugares ao concessionário ao preço acordado contratualmente e que vai diminuindo ao longo dos anos porque os lugares vai cada vez menos tempo para acabar a concessão, pagam o valor e passam a ter um lugar de garagem que geralmente são mal mantidas porque não há água no pavimento, vai-se degradando. Há algumas obrigações de manutenção, mas não são grandes. Mas são parques fechados, ou seja, são parques que não estão abertos ao público. Só quem entra, quem tem o lugar é que pode entrar lá dentro. Isto é em Madrid, mas é em praticamente todas as cidades médias de Espanha. Há milhares deste tipo de estacionamentos em Espanha. Digamos, é o que faria sentido, por exemplo, numa zona como Campo de Ourique ou algo do género, em que isto era posto à venda e as pessoas compravam, só que há vários problemas em Lisboa em relação a isto. Quando isto se tentou fazer nos anos 90, e houve uma pequena tentativa, percebeu-se imediatamente que ia haver um problema de freeriding. As pessoas todas diziam que estavam interessadas nos inquéritos, mas depois, quando era preciso avançar com algum dinheiro, não avançavam. Houve até uns parques que tiveram em espera, tiveram pessoas que deram sinal e que o sinal acabou por ser todo devolvido, porque não avançavam um número de pessoas suficiente para o promotor fazer o negócio. Ahm, a Câmara de Madrid, sempre que fez isto, tirou lugares de superfície. Ou seja, havia uma praceta que estava apinhada de carros, a Câmara de Madrid, ok, vamos fazer um parque por baixo, subterrâneo, as pessoas compram lugares, mas aqui em cima passa a ser um jardim, um parque infantil, e acabou-se os carros cá em cima. Isto faz com que, geralmente, os parques em subterrâneos são maiores que a superfície, porque podem ter dois pisos, podem levar carros uns por cima dos outros, mas o que é certo é que as pessoas foram obrigadas a comprar. Basicamente, são obrigadas a gastar este dinheiro. E em Portugal nunca ninguém gosta muito disso. Mas em Madrid tornou-se de tal maneira habitual que quem compra, geralmente as pessoas quando compram um carro, se for o primeiro carro, procuram logo um lugar de garagem, numa destas garagens se houver vagas, claro. Neste momento está tudo muito cheio. Mas é uma solução muito boa. É uma solução que tira os carros todos da rua durante a noite e devolve as praças às pessoas. Mas é cara, claro. Mais. Se vocês forem hoje ao mapa de Madrid, um mapa de Madrid, procurarem qualquer praça, qualquer praceta praça, eu garanto-vos que no subsolo há uma de três coisas: uma estação de metro, um parque público de estacionamento ou um parque de residentes. Já não há mais espaço no centro de Madrid para fazer isto, está tudo construído. Restam alguns logradouros de prédios, daqueles quarteirões que no meio têm um espaço, mas já não há praticamente espaço nenhum livre em Madrid para fazer mais parques destes. Está cheio, está tudo gasto. Portanto, isto é a questão dos residentes. Os residentes votam, as câmaras não gostam nada de obrigar os residentes a pagar e muitos residentes têm a ideia que têm direito a um lugar pelo facto de serem residentes. Houve uma sessão sobre mobilidade no Conselho de Oeiras e foi um grupo de um bairro de Oeiras onde tem um problema enorme. As casas foram construídas nos anos 60 sem garagem. E eles precisam de uma solução. E eu perguntei-lhes, estavam dispostos a pagar 20 mil euros por um lugar? Não. Estavam dispostos a pagar o que quer que seja para um lugar? Não, mas querem o problema resolvido. Ou seja, basicamente querem que alguém lhes resolva o problema pagando a Câmara, basicamente. É o que se pretende. Isso não vai acontecer porque é uma situação que não é possível de acontecer. Depois há uma outra grande gama de procura de lugares em Lisboa durante os dias úteis de semana, que são os pendulares, que são o grande cancro das cidades. São as causas dos grandes engarrafamentos de manhã ao fim da tarde. E as cidades têm que lidar com isto e devem lidar com isto. E há duas soluções típicas para resolver isto. Uma é as congestion charges, eh, digamos, isto, que é quem passar esta zona paga. Basicamente, isto é uma portagem à entrada da cidade. E algumas cidades adotaram este sistema em zonas muito alargadas. Londres é a mais conhecida, esta fotografia é de Londres. Depois, Singapura, Estocolmo, Milão. Mas o que é certo é que este sistema já existe há muitos anos em algumas cidades. Singapura já vem dos anos 80 e não foi, como toda a gente estava convencido que iria ser, não foi amplamente adotado pela maior parte das cidades europeias, porque isto cria muitos problemas. Não custa muitos votos, porque quem vai entrar na cidade geralmente não vota na cidade, vota nos concelhos limítrofes. Em Londres, os residentes não estão isentos, pagam um décimo do valor diário
atualmente é 15 libras por dia para entrar, para circular com o carro em Londres, porque não é só entrar. A cidade está cheia de câmaras. Todas as matrículas apanhadas pelas câmaras são lidas e são registadas. E todos têm que pagar os que foram apanhados a andar. Mas se for uma matrícula de um residente, paga só uma libra e meia em vez de pagar 15 libras. E, portanto, os residentes sentem-se mais ou menos satisfeitos. Mas há aqui muitas coisas que são injustas, porque, por exemplo, quem mora na zona limítrofe, esta zona que tem a separação, se andar 10 metros para dentro da zona, mesmo seja só para ir buscar o pai ou a mãe que moram ali do outro lado da rua, já tem que pagar. As pessoas protestam muito, criou muita confusão, e de tal maneira que quando o Boris Johnson foi mayor de Londres, foi presidente da Câmara de Londres, tirou uma zona que era mais residencial, tirou metade da área, tirou, ficou só mesmo o centro de Londres. Um, e há a segunda alternativa, que é aquilo que nos traz aqui, que é cobrar pelo estacionamento. E cobrar pelo estacionamento, seja na rua, seja em parques. Mais uma vez, há aqui os pendulares que são desagradáveis e que devem ser evitados a todo o custo, têm quatro maneiras de estacionar nas cidades. Basicamente são estas quatro. Por exemplo, numa garagem, de um escritório, de uma escola, no hospital, onde habitualmente os condutores não pagam. E, portanto, tem um lugar gratuito oferecido pela empresa. No caso de ser um professor do técnico, pode parar o carro lá dentro. E, portanto, é fácil. Se tiver esse direito a esse lugar, é trazer o carro para a cidade. Não, tem todas as vantagens e poucas desvantagens. Pode parar numa garagem pública, privada ou concessionada, ahm, mas é caro. A avença mensal é cara. Hoje em dia deve andar entre os. Depende da zona, mas pode chegar aos 250 euros se for no Camões, tem valores altos. Pode parar na rua, em espaços públicos não regulados, porque nunca pode parar no centro, na rua, porque o máximo é 2, 3 horas de estacionamento e, portanto, as pessoas que trabalham não podem dar esse luxo. Ou pode parar em zonas ML não limitadas em horário, que é o que está aqui na quarta fotografia, em baixo à direita. Estas duas soluções últimas, na minha honesta opinião, devem ser terminados. Não deve haver zonas não reguladas na cidade. Não deve haver estacionamento gratuito na cidade. E muito menos deve haver isto que a EML inventou recentemente, que é o bilhete diário de 2 euros. Qual é que é a vantagem de ter esta situação? É claramente agradar a alguns residentes, mas a maior parte das pessoas que vêm para estes parques são pessoas que vêm de fora, aproveitam a situação para parar o carro de manhã e tirar o carro à noite, entopem de manhã, entopem ao fim da tarde e deixam 2 euros à EML. A EML fez isto uma questão de ir buscar mais algum dinheiro, mas isto é um contrassenso de gestão de estacionamento urbano. Portanto, na minha opinião, tudo o que é pendular ou paga bem ou não se deve deixar entrar. Já agora, os contratos de concessão da Câmara com os vários concessionários estabelecem preços máximos. Também deviam estabelecer preços mínimos. Porque, porque os preços mínimos, há partes muito grandes que depois levam preços baratos e acabam por ser atrativos para quem vende carro. Mas agora já estão só os preços máximos. Há cidade, por exemplo, na Holanda, o preço mínimo é tradição e é conhecido em todo o lado. Na rua, por exemplo, o preço mínimo de estacionamento na rua é sempre superior ao preço máximo de estacionamento num parque de estacionamento, no centro das cidades. O que faz que primeiro enchem os parques e só depois é que param na rua. E se pararem na rua, pagam preços do género 7, 8 euros por hora. Não é, é mesmo para ser duro. Hum, o que é que tem acontecido também nos últimos anos? Isto não tem sido tão grave. Eu que não sei se vocês têm esta noção, mas eu vim viver para Lisboa, para Oeiras, em 1992 e trabalhava em Lisboa. Trabalhei alguns anos no Seixal, mas trabalhei muito tempo em Lisboa. E eu levava 1 hora e meia, 1 hora e meia para chegar ao escritório. Hoje levo meia hora. E claro que há o túnel do Marquês e há mais autoestradas, mas há outra razão, é que há menos pessoas a ir para Lisboa. Porque o que acontecia há alguns anos, em que as empresas estavam no centro das cidades, tem mudado muito. As empresas basicamente saíram para partes de escritório na periferia. E, portanto, hoje em dia, de manhã, há fila para entrar em Oeiras, que é uma coisa que era impensável há 15 ou 20 anos atrás. Hoje, a portagem de saída para Oeiras da A5 tem fila durante a parte da manhã. A próxima categoria que interessa falar aqui
são os profissionais. Falamos deste tipo de pessoas que andam, digamos, pessoas que vão ao banco, que vão a reuniões em horário de trabalho, advogados que vão para o tribunal, pessoas que andam em entregas, que andam a fazer trabalhos de entupimentos, de instalação da TV cabo, esse tipo de pessoas. Houve um estudo feito em Madrid, na primeira década deste século, que eu já tive uma cópia, mas nestas mudanças de tempo que fiquei sem ela, porque eu gostava imenso daqueles mapas, que dizia que entre as 10 e o meio-dia, na cidade de Madrid, no centro, 90% dos veículos que circulavam, excetuando os táxis, eram desta categoria. Ou seja, não eram pessoas que andavam de um lado para o outro, eram pessoas que estavam a trabalhar. Ahm, e a atividade económica de uma cidade depende muito deste tipo de pessoas. A maior parte dela não tem nenhumas alternativas ao carro próprio. Se eu andar a instalar, se eu andar se for um 200, um canalizador, eu não posso ir que não seja no meu carro próprio, porque tenho que levar o equipamento, as coisas todas têm que levar. Se eu for andar a instalar TV cabo, a mesma coisa. Se eu andar a fazer serviço de apoio domiciliário, é a mesma coisa. Portanto, este tipo de pessoas que são profissionais que estão a trabalhar não têm nenhuma alternativa ao carro próprio. E têm que parar o carro nos sítios onde vão e pagam sempre o estacionamento, não podem ser multadas, exceto se tiverem isenções. E depois há o mercado da necessidade, que é um mercado que nós esquecemos muitas vezes e que muitas cidades maltratam, mas que é um mercado importante, que é o mercado do tipo de pessoas que têm necessidade absoluta de circular de carro e de estacionar e que têm que ser protegidos. Falamos dos filhos que têm que visitar os pais idosos, falamos dos veículos de apoio domiciliário, falamos das pessoas com dificuldade de locomoção que vão ao centro de saúde, dos cuidadores informais que visitam os idosos, de pessoas que fazem distribuição de alimentos, que se deslocam às farmácias para comprar medicamentos urgentes e que não podem caminhar, que fazem fisioterapia e não têm outra forma de deslocação. E todas estas situações neste momento, são proibidas, ou digamos, são impedidas em zonas pedonais, o que faz com que todo este tipo de entidades que deixaram estas zonas, tirando as farmácias, praticamente já não há nenhuma destas coisas a funcionar nas zonas pedonais, porque as pessoas não podem lá chegar se não for de carro. E para terminar, só esta parte aqui, há a questão das compras e do lazer, que é uma parte importantíssima e faz parte, é o principal negócio de rotação dos parques de estacionamento e do principal negócio da EML. Note-se que isto não é nada de novo. Eu tinha aqui esta imagem que eu acho alguma piada, que é o mercado em Nápoles no século XVII. E se vocês virem nesta imagem, é dezenas de cavalos e de cavalos, pessoas que iam cavalos com coisas em cima, e quem já podia ir às compras em veículo próprio já usava nesta altura. Era um cavalo, mas era um veículo próprio. As compras sempre foram um dos principais motivos das locações em automóvel, em carro próprio. E não há volta a dar, porque costuma dizer-se que de transporte público ninguém vai comprar nada maior que uma torradeira. E eu pergunto, se vocês no transporte público já uma vez viram coisas destas em transportes públicos? Isto não se vê no metro, isto não se vê no autocarro porque não é nada conveniente andar com estes sacos todos. Um bocadinho de história. Isto é a Lisboa dos anos 40, 50, 60. A Baixa era animadíssima. Hum, Há vários livros que contam esta animação da Baixa de Lisboa, da multidão de pessoas que davam pela Baixa nas compras para todo o lado. Era o centro, era o grande centro comercial, era o centro empresarial, era o centro de atividade económica, mas também havia muito poucos veículos, como vimos lá atrás. Mas as pessoas com posses faziam as compras e depois ou usavam o táxi para levar a casa, as que tinham carro próprio, deixavam o carro estacionado nos Touradores, em cima no Rossio e em cima na Praça da Figueira, naqueles passos que vimos ainda agora, e os rapazes das entregas levavam as compras aos carros. Mas o veículo próprio sempre foi usado da mesma forma. Sempre foi usado da mesma forma. Vejam esta imagem, que esta imagem é curiosa. Isto é 1900, na Quinta Avenida, Nova Iorque. Isto era a zona comercial de Nova Iorque. A típica zona comercial de Nova Iorque. Era aqui que estavam os principais armazéns, as principais lojas. E há aqui uma pequena curiosidade nesta imagem, que é esta aqui. Isto era um veículo motorizado. É um veículo a motor, uma pequena excentricidade.
Isto era tão raro, que eles tinham que ter uma matrícula grande que dizia Horseless Carriage, porque eles tinham cavalos. Mas esta curiosidade que aqui está, eu tenho aqui outra fotografia do mesmo sítio em 1913. E reparem que a excentricidade havia, isto é 1900, peço desculpa, 1913. Também há uma pequena excentricidade nesta imagem. É que está aqui um veículo puxado a cavalos. Em 13 anos desapareceram os coches e os cavalos e toda a cidade de Nova Iorque ficou cheia de carros. E foi aqui que nasceu o negócio do estacionamento. O primeiro parque de estacionamento foi justamente inaugurado em 1913 em Pittsburgh por causa da neve, porque estes carros depois não conseguiam sair se fosse neve, então eles guardavam os carros dentro de uma garagem e foi aí que nasceu o negócio. E reparem que não é muito diferente agora. Isto é 2023, é a mesma rua, os mesmos carros, ou agora um bocadinho mais modernos, e também há uma excentricidade. Também está aqui um veículo a tração animal, que é puxado por um homem. Portanto, passaram-se todos estes anos e pouco mudou nesta forma de funcionar. As pessoas vão de carro para o centro, principalmente quando vêm compras ao lazer. Portanto, voltamos ao estacionamento no centro. O que é que acontece quando se tira o acesso ao centro ou a possibilidade de estacionar? Agora vêm as zonas de emissão reduzidas, que Lisboa também vai ter que adotar uma. Uh, o primeiro impacto, isto é a fotografia de Madrid, que já tem uma zona de Madrid Central, que é uma zona de emissões reduzidas e onde não podem entrar veículos com motores de combustão interna, exceto se forem para um estacionamento, e se não forem, têm uma brutal multa. De tal maneira, os estacionamentos têm que registrar as matrículas de todos os veículos que lá entram, são obrigados, informar a plataforma de Madrid, que a plataforma de Madrid vai às matrículas todas que tirou fotografias que andaram pelo centro da zona e elimina as matrículas que estão registadas no parque de estacionamento. E todas as outras têm multa mandada para casa. Portanto, não é brincadeira, as pessoas não vão. E as pessoas não vão muitas vezes porque não compreendem o sistema, têm medo de ser apanhadas no sistema e desistem. O primeiro impacto, que é quase imediato, que já começou a acontecer há alguns anos no centro destas cidades, de proibir o acesso ao automóvel ao centro destas zonas de cidades, é o fim do chamado comércio especializado, que se muda de armas e bagagens para os centros comerciais. Esse é o primeiro impacto imediato. Estas zonas ficam muito agradáveis para turismo, para passear a pé, para andar de bicicleta, para o que quiserem, mas lojas especializadas acabaram-se. Vejam este exemplo, que é um exemplo curioso. Isto é a Baixa de Lisboa, ficha de cima. Tem 100 mil metros quadrados de área comercial aproximadamente e tem 2.450 lugares de estacionamento, que alguns são longe, que as pessoas têm que andar a pé, que não são longe. Agora comparemos com o Colombo. Tem 110 mil metros quadrados de lojas e tem 6.600 lugares de estacionamento. E as pessoas fazem as suas comprinhas, só descem no elevador, têm o carro ali, aguardar, vão para casa, não têm que andar a chatear-se, não apanham chuva, não têm que andar a carregar com sacos, não têm que andar a carregar com nada. Portanto, o comércio especializado já abandonou, de alguma forma, esta zona do centro. Reparem, eu comprei a minha primeira aparelhagem de som na Lisbonense Som. Comprei uma televisão na Loja Sol, ficava em plena Baixa de Lisboa. Eu comprava os meus fatos, que usava para trabalhar, na Nunes Correia, fechou há 7 ou 8 anos. Vendiam-se carros nos restauradores na Rua da Prata. Tudo isto já desapareceu e o que está a resistir para dar os últimos suspiros. O que fica são restaurantes, lojas de recuerdos e pouco mais. E depois há outro concorrente muito importante, que é este concorrente, que são as compras online, que tem área infinita e lugar infinito, nunca falta estacionamento. Ou seja, o perfil das nossas zonas comerciais mudou e penso que esta mudança é definitiva. Não vejo que isto possa voltar a ser aquilo que era, toda a gente ia às compras à baixa. Isso deve ter acabado. Portanto, há aqui uma questão importante que é o que é que se pretende para as nossas cidades. O que é que nós pretendemos para as cidades? Se queremos comércio de qualidade no centro, se queremos que esse comércio volte algum dia ao centro de Lisboa, temos que criar, eh, temos que criar centenas ou milhares de lugares de estacionamento em tudo o que é sítio possível. Isso não vai ser feito já. Já não faz sentido. Se queremos que o centro seja apenas uma zona de lazer, de fruição, de ir ao teatro, ir almoçar, ir dar um passeizinho, comer um pastel de nata, e ser usada principalmente por turistas, que é hoje em dia o que se passa na maior parte destas cidades turísticas, é isto, é o Madrid Central,
zonas onde os carros não entram e que realmente é muito bom. Eu vou passear a Madrid e ando por aqui para passear e eu vocês fazem o mesmo, é o que faz sentido. Mas Madrid fez uma coisa diferente. Porque Madrid, ao mesmo tempo que escolheu esta zona para zona sem trânsito, fez outra coisa para evitar a fuga sistemática para os centros comerciais. Na zona do bairro de Salamanca, que é o principal bairro comercial de Madrid, ainda em 2010 inauguraram um parque com 3.000 lugares. Ou seja, eles querem que esta zona mantenha-se um centro comercial, que as lojas de marca não se vão embora desta zona, que é a zona tradicional de compra de quem tem dinheiro, porque isto aqui as lojas são caras. Aqui é que estão todas as Louis Vuitton e as Jimmy Choo e todas as lojas de marca que conheçam, estão todas nesta zona. E repare a quantidade de parques de estacionamento que há lá. Olha, contando pela Parkopedia, há mais de 10.000 lugares disponíveis nesta zona. Parem que toda a Baixa de Lisboa, que tem uma área semelhante, tem 2.400 lugares. E tem 2.400 lugares, não é propriamente no meio da zona das compras. Aqui na Calha de Serrano, que é esta rua comprida que vem aqui, não sei se conseguem ver este, mas a Calha de Serrano é uma que está aqui do lado esquerdo do mapa, que é a principal rua comercial, tem 3.000 lugares debaixo da rua, mais 900 lugares no fim da rua, aqui na Praça Colón, mais no Maria Molina, mais não sei quantas centenas de lugares, ou seja, ninguém pode dizer que não encontra um lugar para estacionar debaixo da loja onde quer ir, porque é fácil encontrar o sítio certo para parar. Uh, Foi uma opção da cidade ter zonas de fruição e lazer e não mandar todas as compras para os centros comerciais. Em nenhum sítio deste bairro de Salamanca, eu vivi aqui durante 9 anos, eu nunca vi, e não tinha carro, hein? Não tinha carro em Madrid, eu nunca vi carros mal estacionados como se vê no Campo de Ourique, por exemplo. Nada que. Não há abuso. Antes de terminar, falando agora de outra coisa mais rapidamente, a mobilidade ligeira tem vindo a conquistar cotas de mercado. Nós vemos as bicicletas, as trotinetas, há quem não goste, mas as pessoas andam mais a pé, andam mais de bicicleta, andam mais de trotinete, porque estão mais em situação de lazer do que em situação de trabalho, porque, em situação de compras, porque agora o trabalho mudou para os bairros fora da cidade e para as zonas comerciais, as compras mudaram para os centros comerciais, portanto, não há a mesma necessidade de levar um carro para o centro. Mas quando se muda o centro das cidades para tirar as empresas e dar lugar aos hotéis, o que é que realmente acontece? Há uma verdade inconveniente que é muito esquecida. É que eu gosto de usar este exemplo de Madrid. Isto era o Banesto, que ficava na Calha Sevilha, mesmo ao pé das Portas do Sol, em Madrid. Este palácio foi durante décadas a sede do banco. Trabalhavam aqui mais de 1.000 pessoas. Como é que elas iam todas trabalhar? De metro. Não tinham nenhuma alternativa ao metro. Havia alguns diretores que podiam parar aqui no outro sítio, mas as pessoas iam de metro. Agora já não é Banesto, agora é Four Seasons, que é isto. Onde se alojam 400 turistas que chegam de táxi ou de Uber ou como quiserem. Mas certamente, isto é Madrid Central, não estão a vir carros nenhuns aqui, está na zona das emissões reduzidas, mas então não há aqui carros nenhuns. Mas o que é que aconteceu aos antigos trabalhadores do Banesto que vinham de metro trabalhar? Agora trabalham aqui. Em Boadilha del Monte, na M50, que é assim algo como se seja um par de escritórios junto à Crel, se fosse em Lisboa. E as pessoas vão todas em veículo próprio, porque não há outra forma de chegar aqui, porque o metro nunca vai ser estendido até uma zona, até a sede de um banco, só por ser a sede de um banco. São 4.500 lugares de estacionamento que estão aqui na sede do Santander. Ou seja, na cidade pode haver menos carga circular, mas se olharmos para um mapa alargado, para o mapa alargado da zona urbana, há mais carga circular, há mais emissões, porque as pessoas agora têm que ir de carro para o trabalho, coisa que não iam antes. Portanto, às vezes já há aqui alguma ideia de a vida realmente melhora nas cidades quando se faz zonas pedonais, mas não é essencialmente melhor para em termos de ambiente. Pronto, eu agora não tenho mais nada a apresentar, só para introdução, e portanto agora estou à vossa disposição para conversarmos um bocadinho sobre. Obrigadíssimo, João. Foi uma excelente apresentação. Esclareceu-me aqui algumas dúvidas, Força. mas de qualquer maneira, a outra opção de que se fala muito hoje em dia, que é de ficar sem carro, ou seja, o carro tem imensa utilidade, nós podemos ter as nossas próprias coisas no carro, não é? Podemos ter a cadeira de bebê, tudo isso.
É um investimento que se faz à cabeça grande e, portanto, digamos, o custo de utilização após o investimento inicial é mais reduzido, não é? Cada viagem é relativamente mais barata, mas tem-se falado muito noutras formas de mobilidade alternativa, em especial dos Ubers, não é? Isso não pode ajudar a que as pessoas deixem de ter carro em Lisboa. Como falei ainda agora, há uma tendência em alguns países da Europa que é as pessoas compram o primeiro carro mais tarde. Até se diz que as pessoas são carless até nascer o primeiro filho. Mas depois, mesmo na Dinamarca, que é o país se calhar mais exemplar nesse tipo de coisas, porque os carros têm 100% de IVA, o número de carros por circulação é igual ao do resto da Europa. Portanto, eles depois compram carros comerciais para disfarçar, porque os carros comerciais têm alguma isenção. Mas não há, como se disse, não há nenhum país na Europa que esteja abaixo dos 600, 590, 580 carros por mil habitantes. Não há nenhum. E agora, a idade do primeiro carro que era comprado é, portanto, aos 22 anos, tem aumentado agora em Inglaterra, está cerca dos 28. A minha filha tem 28 anos, está em Inglaterra e vai comprar agora um carro. Portanto, isto mais ou menos não está Está dentro à da minha. procura de conforto, não é? Os Ubers, aqui duas situações. Uma é os Ubers, outra é os car sharings. Ok? Os Ubers conquistaram pessoas principalmente ao táxi. Portanto, o facto de eu já tinha táxis antes, já podia trabalhar de táxi para qualquer lado, agora vou de Uber, mas a coisa não mudou muito. O car sharing tem sido um flop praticamente de todo lado, porque havia previsões. Eu, quando comecei a trabalhar nisto, em 2000 e qualquer coisa, no início do século, dizia-se que o futuro era o car sharing. Nenhuma cidade do mundo que eu conheça, o car sharing tem um impacto que seja mais 3 ou 4% das viagens que se fazem dentro de uma cidade. Nunca teve mais do que isto. O recorde será talvez uma cidade australiana, onde chegava aos 7%. Mas o que se passa é que quando se vai a perguntar às pessoas, isto fez-se em Madrid. Em Madrid havia três ou quatro companhias de car sharing, uma já faliu, mas há muitos carros que são partilhados em Madrid. Quando se perguntaram às pessoas qual é a alternativa que tinham para vir no carro partilhado, as pessoas diziam era o metro ou o autocarro. Ou seja, o que o car sharing acabou por fazer foi tudo negativo para a cidade. Foi tirar pessoas dos transportes públicos e metê-los no transporte individual. O car sharing é um carro individual. E esse carro individual, ainda por cima, tem que estacionar a algum lado. A Câmara criou uns descontos muito grandes para as empresas de car sharing deixarem os carros no centro, não pagando muito dinheiro, já estão arrependidos. Porque, na verdade, o que o car sharing acabou por fazer foi trazer mais carros para a rua, tirar pessoas dos transportes públicos e ocupar espaço no centro das cidades com carros partilhados estacionados no centro. E o car sharing não parece ser uma solução. Os Uber, sim, claro. Por exemplo, em Londres, praticamente ninguém anda de carro próprio, quer dizer, comparado com a população, não se pode. É caríssimo. O estacionamento custa 9 libras por hora. Paga as 15 libras só por andar de carro ali naquela zona. As pessoas resolveram-se que desistiram. Mas a verdade também é que Londres já sofre da mesma questão do resto das cidades europeias. Grande parte dos parques de escritórios já não são em Londres, são nos arredores de Londres. Eu, as últimas duas reuniões que fui em Londres, não entrei na cidade. Saí no avião em Heathrow, uma foi em Slog, que é uma zona enorme de escritórios, que é muito conhecida porque foi onde foi filmado o The Office, aquela série inglesa. O The Office pretendia ser em Slog, que era um gozo, porque são aqueles edifícios todos iguais, escritórios todos iguais. Portanto, digamos, é tudo uma coisa muito feia. Mas fora de Londres, já é só para escritórios. Amsterdão, se vocês andarem ali à volta de Amsterdão, que tem uma atividade económica tremenda, fora da cidade de Amsterdão, ele está cheinho, cheinho de torres de escritórios por tudo que é lado. Não no centro, já não há empresas no centro. Estão todas fora. Portanto, digamos, o car sharing não ajuda muito nestas situações. Uhum. As pessoas que têm carro, essa é uma verdade. E não é muito diferente. Aliás, o tempo médio de deslocação para o emprego, nem todos os países tinham esta estatística, mas na Alemanha era superior a Portugal. Na Alemanha as pessoas chegavam, havia pessoas que moravam a 100 km do escritório, habituaram-se de tal maneira ao carro, preferiam ter andar todos os dias aquelas horas e meias, 2 horas ali em trânsito para trás e para a frente, sobreviver no campo, num sítio bonito, com um jardim, numa casa com um jardim, que é o que muita gente também quer cá em Portugal. Portanto, sim, terá cada vez mais impacto, não o car sharing, penso eu, mas os Ubers e no futuro os carros autónomos.
Só que os carros autónomos vão trazer muito mais carros para as cidades, porque os carros autónomos permitem a um conjunto de pessoas que hoje em dia não podem conduzir passar a poder deslocar-se. Eu falo de terceira idade, os velhotes, as pessoas doentes, as crianças que vão para a escola podem passar a ir num carro muito confortável, um carro autónomo. Os pais metem os filhos no carro e o carro leva os filhos para a escola. Os carros autónomos, estimado por uma universidade, vão aumentar em cerca de 100% o volume de carros numa cidade. Pode não ser tão grave como parece, porque os carros autónomos podem saber o caminho para onde vão e podem andar muito mais juntos uns dos outros, porque eles vão falar uns com os outros e vão andar tipo comboio, todos a alta velocidade, uns atrás dos outros. Mas é um problema. De tal maneira que as cidades que já falaram, já criaram algumas regras, sugestões de regras, proíbem um carro autónomo de andar vazio numa cidade mais do que 1 quilómetro para ir buscar uma pessoa. Para quê? Para evitar que os pais mandem os filhos no carro autónomo para o centro, o carro volta para trás para não pagar estacionamento e já fez 2 viagens, entupir as estradas, depois ao fim da tarde volta para a escola para buscar o filho e depois volta sozinho para trás e faz 4 viagens, que é a mesma coisa que o papai ir lá buscar e ir levar o filho e ir buscar de manhã e à tarde. Portanto, os carros autónomos têm esse impacto, mas se querem tirar os carros dos centros das cidades, é mudar o tipo de centro de cidade. Há um conceito holandês que eu acho muita piada, que é o centro da cidade é o City Lounge. Assim como nós nas nossas casas temos o hall de entrada onde recebemos as pessoas, o centro da cidade serve para isso. Não serve para dormir, não serve para mais nada, serve para receber as pessoas e talvez para comer, para dar ali uns passeizinhos e mostrar a casa, a zona social da casa, mas ninguém mais vai morar no centro das cidades porque as pessoas precisam de carro, as pessoas não querem, não há escolas no centro das cidades, não há escolas na Baixa, quase nenhuma, já está quase tudo acabado. Não há creches, não há solução para quem quer viver no centro da cidade, não há boa solução. Portanto, é o turismo que conquista aquilo tudo. Uhum. E eu, se calhar, pronto, antes se houver questões de quem nos está a ouvir, estejam à vontade. Mas eu tinha só aqui uma questão. Ah, está aqui a Fátima. Fátima, força. Boa noite a todos. Boa João, noite. uma pergunta que por acaso não falaste, os silos. Falando em silos, achas que os silos são uma boa opção Eh, em eu- edifícios devolutos da Câmara e são uma boa solução para Lisboa e mas para houve outras uma coisa, cidades? em Lisboa tem falta de habitação. Exato. O valor de um lugar de estacionamento é muito inferior ao valor de um apartamento. Portanto, seria um desperdício tremendo fazer um silo em altura para enfiar latas quando se podem meter lá pessoas que precisam de casa em Lisboa. Os países que têm silos são os países onde não há rota de espaço. Estados Uhum. Unidos, ou seja, é muito mais barato fazer para cima do que fazer para baixo. Os Estados Unidos já têm aquela tradição, toda a gente vai de cara para todo lado, eles preferem fazer silos. 3 em 3 quarteirões tem um silo ali ao alto, ocupando espaço no centro das cidades. Inglaterra também tem uma tradição de silos, porque o piso, eles explicam que o piso era muito mau, muitas zonas de Inglaterra era muito mole e tornava difícil, tornava cara a construção. E por isso a maior parte dos parques em Inglaterra são silos no centro das cidades. Aliás, a Inglaterra tem uma tradição, as terras médias inglesas, não a capital. Mas Londres é um mundo à parte, não se pode comparar com nada. Que é fazer os centros comerciais nos centros das cidades, ou seja, no que eles chamam High Street. Eles arranjam um espaço, fazem um centro comercial na própria High Street, na rua principal, e fazem um estacionamento no centro comercial, para que as pessoas possam chegar à High Street, que é o que eles querem manter vivo, o centro da cidade. Portanto, as pessoas chegam ao estacionamento do centro comercial, que até às vezes é subsidiado para não pagarem muito, podem ir às compras ao centro, mas estão logo ali no meio da rua principal. É como chegar ali à Baixa, paro no Colombo, mas sai porta fora e estou no Rossio. Eles têm muito esse hábito nessas cidades. Mas os silos têm essa desvantagem, é que são extremamente caros. Há alguns anos tentou-se fazer um silo num conjunto de prédios da Rua de São Julião. E quando se fizeram contas, é impensável. Quer dizer, isto estás a destruir uma destruição brutal de valor, porque este edifício para habitação ou para hotéis vale 20 milhões e para estacionamento vale 2 ou 3. Portanto, não, é uma grande destruição de valor. Obrigada. E em relação, João, em relação ao AML, Ok. a ideia que eu tenho é que quando a AML anuncia novos lugares de estacionamento, o que está a fazer na prática é transformar lugares já existentes em lugares pagos, não é? Eu posso chocar alguns, mas acho isso bem. Não, 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 eu também acho bem. Não, eu, aliás, estou de acordo com aquilo que disseste há bocado contra a gratuitidade do estacionamento para residentes. Acho que a gratuitidade é um mau princípio. Sim.
Pode ser Aliás, simbólico, mas alguma coisa tem que pagar. não, sim, o simbolismo é bom, tem que haver uma noção de esforço. Aliás, eu moro aqui em Arroios, já fui a duas assembleias de freguesia, como, enfim, auxiliar na nossa autarca em Arroios, e pronto, e fiquei a saber, não sabia, fiquei a saber que há carros que estão estacionados durante semanas ou meses, a Sim. ocupar espaço, nem sequer pagam o seguro. Portanto, agora já desapareceu o dístico do seguro, não é? Mas podia-se ver antes Mas que. pode ser na mesma, na internet, pondo a matrícula. Sim, sim, mas aquilo era direto, via-se que não tinham seguro. Portanto, portanto, os residentes nem sequer usavam os carros. Aquilo era. Ok. Às vezes até tem as ervinhas a crescer em baixo, mas mesmo sem ser assim, estão parados durante meses. Portanto, na Isso é parte da inaceitável. gratuita. Pronto, É aí tinha que inaceitável. haver coragem política, Tem que haver coragem. política Hoje a para. tecnologia. Oh, Dom Sermão, hoje a tecnologia tem resposta para essas coisas todas. Ah, em Londres, se deixar um carro parado na rua mais do que de 48 horas, e se for detectado pelas câmaras, não pode. Está proibido, mesmo que seja de um residente. Em muitas cidades fazem isso. Hoje em dia, com a tecnologia, com a digitalização do sistema de estacionamento, que a EML a questão da EML é uma questão importante. A EML é uma empresa que foi muito mal gerida durante muitos anos, teve praticamente falida, o que é inacreditável, uma empresa que gera estacionamento à superfície, estar quase falida, mas esteve quase falida. Depois concessionou o serviço na Zona Histórica de Lisboa a uma empresa privada, que recuperou, digamos, o pagamento de estacionamento na zona nobre de Lisboa. E depois a EML aprendeu e começou a trabalhar e atualmente é uma empresa que trabalha bem. Mas, se compararmos Lisboa com o Porto, vamos ver, o Porto tem uma concessão, um consórcio privado, que gera o estacionamento na cidade. Aquilo é gerido com toda a tecnologia que é usada em mais 120 cidades. Portanto, não desenvolvem tecnologia só para uma cidade, só para o Porto. E é gerido por duas pessoas locais, porque toda a estrutura da empresa faz as cidades todas e mais algumas. A EML, em Lisboa, tem uma estrutura enorme só para gerir uma cidade. Desenvolveu uma aplicação que serve para uma cidade. Desenvolveu sistemas de fiscalização que servem para uma cidade. Ou seja, gastou milhões e milhões de euros, de uma maneira que não faz muito sentido. A Câmara de Lisboa recebe 25% da receita da EML. A Câmara do Porto recebe 55% da receita do consórcio. A Câmara de Lisboa pagou para investir aqueles montantes todos que se investiram dos estacionamentos, dos parquinhos, pagou bastante. Agora já não paga, é melhor, é autossuficiente. A Câmara do Porto recebeu 8 milhões à cabeça pela concessão. São opções que se tem que pensar. Por outro lado, é muito mais flexível para Lisboa ter a EML à mão que manda fazer e eles fazem. Se for um privado, tem que se negociar com eles para alterar o que quer que seja. Portanto, há aqui prós e contras. Em Espanha, Barcelona é privado, é público, é uma empresa pública, Madrid é tudo concessionado. Fazem concessões a cada 10 anos. Málaga é público, Sevilha é concessionado. Há várias. Sevilha também é público, por acaso. Bilbao é que é concessionado. Há várias cidades, cada cidade tem as suas, mas digamos, há muitas empresas em concorrência em Espanha a gerir cidades. Deve haver aí umas 500 cidades em Espanha com gestão privada. Em Portugal são para aí umas 10. Tanto. Entretanto, o Tomás levantou a mão. Força, Tomás. Olá, muito boa noite, espero que estão a ouvir. Sim, sim. Com certeza. Pronto, é assim, isto é sobre a atividade comercial no centro da cidade. O João falou da sua primeira TV que comprou, que foi na Baixa Lisboeta, creio eu, na altura. Sim, na loja Sol. Exato. Eu comprei a minha última também na Baixa e comprei da seguinte forma: foi na loja da Xiaomi, fui lá, comprei a TV e vieram-me entregar a casa. E é aí que eu Sim. faço a pergunta. Sim, Que mas é, aí é a mesma coisa comprar na net, não é muita diferença. Isso aí, as lojas, as marcas já não estão a fazer vendas, estão a fazer um showroom, porque a venda não é feita a partir dali. É um showroom, isso não é que. funciona, isso Pois, funciona. é isso, essa solução não poderá passar por aí, em vez de passar por facilitar o estacionamento no centro. Pode, mas o que é que No caso da acontece? nossa Baixa, tem ruas muito estreitas Pá, para isso. A Tesla, quando quis fazer o showroom em Lisboa, acabou por fazer no Corte Inglês. Não sei se já tem outro, porque era muito mais barato fazer no Corte Inglês do que alugar uma loja na Baixa. O- Neste momento, o que tem valor no centro das cidades, o que tem valor e aquilo que é mais rentabilizado é um negócio para turistas. Isto não é mentira nenhuma, porque o turismo tem sido explosivo. Em Madrid, em Lisboa, em Barcelona, em Londres, em Paris, tem sido explosivo, mesmo no centro do Porto. E, portanto, se abrir um restaurante ou um pequeno hotel ou uma loja de recuerdos, parece mentira, é mais rentável do que abrir uma loja de marca. E, portanto, as marcas, o que fazem, algumas marcas, por exemplo, a Apple faz muito isto nos centros, e aí a Apple vende mesmo, mas a Apple vende coisas pequenas que a gente pode comprar e levar na mão.
Pois. não vende coisas Um grandes. telemóvel, por exemplo, um iPhone. Mas os automóveis, por exemplo, eu em Madrid, em Madrid não, onde é que foi? Foi em Londres, não, em Berlim, o showroom da Mercedes está em plena Praça de Brandenburgo. É um showroom. Quer dizer, vai lá, pode escolher o carro, pode fazer tudo, mas o carro nunca foi vendido lá, lá estão carros em exposição. Isso ainda Fantástico. funciona, mas a verdade é que aquele comércio que se antigamente quer ir às compras, quer ir comprar, fazer as compras de Natal, comprar roupa, andar com aqueles sacos todos de roupa. Eu ia muitas vezes, eu já nos anos 80 ia à Rua dos Fanqueiros comprar sapatos, comprar coisas, andávamos com os sacos todos na mão, deixávamos o carro na Praça da Figueira, depois íamos pôr tudo no carro, que já estava cheio de compras. Eu fazia isso até há 10 anos também, enquanto ainda dava para estacionar lá Mas perto. isto tem diminuído a pique, a maior parte das lojas históricas tem fechado. Qualquer dia vai fechar também a JAL, porque já não tem um negócio que justifique aquilo estar naquele sítio. E isso depois vão desaparecer completamente. Vão desaparecendo. Eu não sei se é pena, porque tudo tem um seu tempo. Mas a verdade é que a nova geração, os meus filhos, não lhes passa pela cabeça ir à Baixa de Lisboa comprar o que quer que seja. É que nem lhes Nem, passa pela cabeça, nem eles, nem nenhum dos amigos deles. Isso já não comprei existe. a televisão porque lá havia uma loja da Xiaomi, porque era a mais perto que havia na altura. Como aqui no shopping de Oeiras. Shopping de Oeiras é um bocado mais longe. É, para quem vive em Ok. Oeiras. Muito Mas, obrigado. mas Tá? nós íamos à Baixa, íamos às compras à Baixa, sistematicamente no Natal. Eu lembro que ainda há poucos anos, antes do meu pai morrer, lembrámos de oferecer-lhe um chapéu, fomos àquele chapeleiro do Rossio. Agora tentámos lá voltar para comprar uma coisa para um outro senhor muito idoso e descobrimos que tinha fechado. Quer dizer, teve lá 100 anos e fechou durante a pandemia. E já nunca mais voltou a abrir, como é evidente. Pavel? Pavel, boa noite. Olá, boa noite a todos. João, tu falaste bastante sobre uma solução que é parque de residentes. Eu queria te perguntar se achas ainda viável para o futuro em Portugal haver esses Acho, parques de residentes acho. e porque, por exemplo, tu disseste que os lisboetas não estavam dispostos a pagar nos anos 90, mas os madrilenhos estão dispostos. Não Então, tem alternativa. Em Madrid não foi dada alternativa e foi muito mais bem aceita. Agora, o que a Câmara tem que fazer é que tem que mostrar às pessoas que não é só pagar, que há ali uma vantagem. Quando se tiram os carros de uma praça, enterram-se os carros. Geralmente também se faz uma pequena arrecadação para as pessoas terem mais interesse em comprar um lugar de garagem. Portanto, compram um lugar com uma pequena arrecadação. Mas em cima dá-se um espaço fruível. Tem que ser um jardinzinho, um parque infantil, se possível um cafezinho, uma esplanada, algo que tem que acontecer que as pessoas sintam que vale a pena. Porque a guerra vai ser tremenda. Quem usa o automóvel, quem tem o automóvel, vai fazer uma guerra tremenda a pensar: eu vou deixar de ter o meu carro na rua e vou ter que gastar 15 mil euros para entrar o carro num lugar de garagem. Se eu hoje tenho a borla, porque é que é de pagar 15 mil euros? Esta é a reação das pessoas. As câmaras em Lisboa e em Portugal, o que têm feito é fugido a estas guerras com os residentes. Porque viram o que aconteceu quando a EML quis ir para Benfica, que fizeram como é que se chama? Um Um referendo. referendo, e a maior parte das pessoas estou contra. Estou contra. E seria bom para os residentes de Benfica, porque os residentes não pagariam, passariam a ter muito mais lugares disponíveis, os residentes, porque deixaria de haver pressão de pessoas que vêm de fora, que não são residentes do bairro. Basicamente era só vantagens para quem lá vive, mesmo tanto recusaram com medo a ideia do pagar. Esta é uma ideia que assusta muita gente. Mas era bom, e não há dúvidas nenhumas que as pessoas depois de terem lugares pagos ficam todas contentes. Eu lembro-me, por exemplo, já há muitos anos, quando foi construído o Parque Camões. Não era o Parque Camões tinha sido construído e ser construído de parque qualquer. E a Fernanda Câncio escreveu um artigo no blog que ela tinha na altura, que era o Glória Fácil, salvo erro. Inacreditável como vão fazer mais um barco, não sei o quê, não faz falta nenhuma. Eu na altura perguntei-lhe, então, mas onde é que tu moras? No bairro Alto. Então, e o Parque do Camões é bom ou não? Ah, esse é bom, esse está já feito, esse é bom. É bom porque está feito e tu usas. Portanto, aí dava-lhe jeito. Agora os outros já eram maus. Depois de estar feitos, são todos bons. Imagina agora Campo de Ourique, que tiravam de lá o parque de Campo de Ourique, alguém ficava contente com aquilo. O parque de estacionamento, ninguém ficava contente, ou não havia de Roma. As pessoas ficavam desatinadas com a perda daquela infraestrutura que permite entrar muitos carros lá dentro. Iam vir todos para fora. Portanto, as pessoas gostam depois de estar feito. Não querem é que se faça porque têm medo e não querem pagar, principalmente. Uhum. António, Altena Maurício. Está em mute. Boa noite. Sim, Ok, sim. ok, ok. Boa noite. Queria primeiro começar por fazer uma pergunta e depois logo se vê se dá para continuar a falar ou não. Que é o seguinte: sei que em Munique, salvo erro em Munique, na Alemanha, há um conceito que é este: a pessoa quer um carro,
vai procurar saber onde está mais próximo, o carro é desbloqueado, a pessoa faz o que quiser com o carro, no fim paga, e estaciona o carro onde quiser e não tem problema. Portanto, a minha pergunta é se este conceito existe aqui, Esse, em esse é o, Portugal. não percebi. O conceito em Portugal é comprar o carro e para o carro onde quer, quando quer. Não é comprar o carro, aluga o carro, portanto, a pessoa pede, tem uma aplicação, Ah, sim, já esse existe, existiu. Teve muito pouco sucesso. Por exemplo, a Via Verde teve uma empresa de carros partilhados, o car sharing, e que teve um ano e meio em Lisboa e acabou por falta de procura. Em Berlim há 3 ou 4 empresas concorrentes que são, curiosamente, da Mercedes, da BMW e da Volkswagen, são os donos das empresas, e da companhia da DB, que é a companhia do Deutsche Bahn, dos comboios, são os donos das empresas de carros partilhados. E em Berlim, mas ao fim de anos e anos de estar a funcionar e de haver imensos carros, em todo o lado se vêem carros partilhados, o número de viagens feitas em carros partilhados nunca ultrapassou os 4, 5%, nunca. Portanto, digamos que. E está a tirar as pessoas que usam estes carros partilhados são as pessoas que, se não tivessem o carro partilhado, iam de transporte público. Ou seja, a conclusão que se tira é que os carros são simpáticos, mas estão a dar uma alternativa ao transporte público, que é uma pior alternativa, que é mais um carro na estrada a entupir a estrada. O, Vamos ver, eu por mim, eu gosto disso. Eu cheguei a andar nos carros, eram elétricos. O primeiro carro elétrico que eu conduzi na minha vida foi o carro da Via Verde, com uma empresa, não me lembro o nome da empresa, espanhola, que era sócia da Via Verde. Tinham cerca de 100 carros em Lisboa, tiveram cerca de 100 carros e acabaram por desistir, porque fala-se numa outra coisa que é criar uma empresa, que isto também há em alguns países, principalmente na Holanda, aquelas empresas que têm muitos parques de estacionamento, têm muitos, e que permitem usar carros parque a parque. Ou seja, podes vir buscar, não estão na rua, não estão estacionados na rua. Vens buscar aqui, tens que deixar no outro sítio. Se não deixar, está sempre a pagar, porque ele paga por minuto, enquanto não parar o carro dentro de um sítio autorizado, está sempre a contar o tempo. Mas a verdade é que o impacto é baixo, é relativamente baixo, e é roubado ao transporte público e não roubado ao transporte individual. A minha pergunta é esta, também o problema é este. No fundo, o que eu ouvi sobre as falências dessa situação, pronto, tenho consciência que é sempre um risco. No entanto, parece-me a mim que também referiu que acaba por ser uma boa questão da situação. Acho que é bom. O que eu noto aqui, e penso que seria aquilo que eu falei com uma pessoa que já utilizou esse sistema em Alemanha, eu acho é que está na hora também de talvez, para já perceber se o conceito é bom. Eu confesso que acho que seria muito bom. Segundo, é uma tentativa de mudança de consciências. No fundo, o que eu penso é que também não tem havido abertura para que essa mudança desse. Evidentemente, uma empresa privada, meter-se numa situação destas é difícil. Agora, por exemplo, uma EML, fazer uma parceria com alguém, ir começando a ter carros partilhados e começando-se a trabalhar a consciência das pessoas para aderirem a esta situação. E eu refiro isto por uma razão. Por exemplo, quando o Uber apareceu, pouco andei. Hoje em dia já tem acontecido. Eu tenho carro à porta, tenho visto e tenho essa coisa toda, mas já me aconteceu, não, eu não levo o carro porque depois tenho um estacionamento, não tenho onde parar, não sei o quê, ainda tenho que andar muito para estacionar o carro pagando mesmo, e acabo por usar o Uber, porque também noto que o Uber está com muito mais pujança. Eu falo Uber como outras aplicações. Estão com muito mais pujança e acontece que começam os preços a ficarem esbatidos. Eu hoje já não começo a sentir que a situação seja cara, até começa a ser vantajosa. Eu hoje fui ao Hospital Polivalente e paguei, fui lá uma consulta, demorou mais um bocado, paguei 6 euros de estacionamento dentro do Hospital Polivalente. Quer dizer, isto realmente, não há dúvida nenhuma que, pronto, a parte económica, o capitalismo tem esta vantagem para poder organizar. Agora, penso que este conceito devia ser, e agora falando para o partido, por exemplo, desenvolver bem este conceito, estudá-lo bem, e se valer a pena começar a pouco e pouco a levantar, a António, pulverizar. Sim. António, o conceito já entrou em Lisboa e já saiu.
por falta Sim, mas se calhar não foram trabalhadas a Sabe qual era o consciência das problema? pessoas Sabe para qual a é o problema de aderência. Lisboa? O problema de Lisboa era o seguinte: este era o grande problema das pessoas que usavam aquilo. E eu usei. Vamos admitir que eu quero ir à Baixa de Lisboa e vou buscar um carro partilhado. E Hum. depois deixo o carro aonde? Como os carros em Lisboa, como os carros dessa empresa de partilha tinham que funcionar por GPS, não podiam meter dentro do parque de estacionamento subterrâneo porque perdiam o contacto. Tinham localização, estava sempre geolocalizados. Então era obrigado a encontrar um lugar na rua. Ora, se eu vou para a Baixa de Lisboa, onde é que eu paro o carro na rua? Portanto, Eu acabava por não ir, porque vou não tinha que entender. deixar o carro. Eu vejo mais o carro partilhado, se calhar o carro partilhado, quando existiu aqui, eu vejo mais o carro partilhado para substituir o carro que nós temos. Portanto, isto é, eu vou trabalhar, tenho duas modalidades, ou ando de Uber, chamamos de Uber, esta aplicação do Uber, ou ando de carro partilhado, porque quero ir para o Algarve, quero ir a qualquer sítio que já o Uber não esteja disponível. Esta seria a filosofia com estas duas situações para poder estar na vida com maior racionalidade para todos, inclusive até com vantagens, porque não compro carro, não tenho problemas de oficina, o carro vou para o Algarve, se eu preciso, se isto mexer bem, deixo o carro no Algarve, porque não, qual é o problema? Pode ser que haja um indivíduo lá que queira vir para Lisboa, tudo isto. Não sei, eu Isso já penso que é existe, isso chama-se rentacar. Isso, a parte de levar o carro para o Algarve já existe há muitos anos. Agora, os carros partilhados têm efetivamente estes problemas todos, que é onde deixar o carro quando vai. Vamos dizer, uma teoria da gestão de uma cidade eficiente diz que os preços do estacionamento têm que ser ajustados de tal forma que haja sempre lugares vagos. Porque o pior que acontece é alguém ir para um sítio e andar às voltas à procura de um lugar. Está a entupir o trânsito. mas Houve isso, cidades em que chegava a ser 4 em cada 5 carros estavam só à procura de um lugar no centro eu histórico. estou de acordo com isso, mas isso Eu temos o Uber. Isso temos o Uber, não tem carro partilhado. Temos a Uber, Tem o Uber. mas a Uber, pô, tudo bem, mas o carro partilhado que está a falar só poderia funcionar se eu tivesse a certeza que por onde vou encontro um lugar para deixar o carro. Para encontrar um lugar para deixar o carro tem que haver lugares livres. Para haver lugares livres, os preços têm que ser muito mais altos no centro da cidade. Mas muito mais altos. Mas, Para Lisboa ter uma situação desejável de ter 15% dos lugares livres, sempre que é aquilo que a boa gestão diz que devia ser, os preços na Baixa tinham que ser 4 a 5 euros por hora. mas o problema que existe é o A seguinte: Câmara tem medo destes preços. essa parte está excluída a situação de ir fazer uma viagem para um sítio qualquer porque vou do Uber. Isso aí eu uso o Uber. Ótimo. Mas o carro partilhado para mim seria o carro para substituir aquilo que nós hoje chamamos que é o nosso carro. Esse seria o conceito a desenvolver, a motivar para que isso acontecesse. Portanto, há duas maneiras de andar. Ou vou do Uber, ou se faço uma viagem para o exterior, Vila Franca de Eu há Xira, 20 anos, há 20 anos que ouço esse tipo de conversas e eu também fui digamos, um convencido que isso iria acontecer, mas nunca vi isso acontecer em nenhum sítio. E quando já se fala disso, aliás, havia uma frase que dizia muito os professores universitários de mobilidade, etc. O futuro vai ser elétrico, partilhado e autónomo. Elétrico, partilhado e autónomo. O elétrico, sim, está a acontecer e cada vez está a acontecer depressa e está a acontecer. O autónomo, espera-se que venha aí, a tecnologia vai trazer isso para cá, atualmente só no Arizona, mas há de chegar cá. O partilhado foi um flop em todo lado, nunca aconteceu, só acontece nos Ubers, isso sim, isso tem algum sucesso. Mas aquele que é o carro que eu posso chegar à rua, agora quero um carrinho por um dia, vou buscar um carro e pago ao minuto. Madrid tem tem cerca de 2 ou 3 mil carros partilhados, já se previa que ia ter 5 mil, mas a verdade é que é muito pouco e tem este problema grave. Eu chego à baixa da cidade e agora paro o carro aonde? Não há lugar de parar o carro, então o que é que eu faço agora ao carro? Tenho um carro que não é meu, estou a pagar ao minuto. mas o carro partilhado para ir para a Baixa não se justifica. É isso que eu acho que existindo o Uber e o carro partilhado para viagens para fora, este é aquilo que eu penso que é o mais racional para todos. Evidentemente que isto tem que haver um grande trabalho de consciência e tem que haver muita confiança nas pessoas que não faltarão carros partilhados. Para isso tem que haver uma empresa com cuidado, por isso é que eu estava a falar. Isso há muitas, a mesma tecnologia que se usa nas bicicletas partilhadas e nos trotinetas, está nos carros. Houve sítios que correram muito mal. Paris tinham uma situação de carros partilhados em que os carros tinham que ficar em estações próprias. Portanto, eu quando saía com o carro, que era um carro muito vazio por dentro, não tinha nada, era só os bancos e os metais, eu era obrigado a dizer para onde é que ia. E onde me registava, ia para uma estação noutra zona, noutro bairro qualquer da cidade. Aquilo os carros ficaram todos danificados, todos destruídos, vandalizados. As pessoas acabavam por chegar ao sítio e alguém tinha posto o carro
no lugar reservado àquela pessoa. A pessoa deixava o carro no meio da rua, chateada. Depois era multada porque não tinha depositado o carro no sítio próprio e as pessoas queixavam-se. Faz lembrar as trotinetes, não é? Em Madrid, com as bicicletas partilhadas, há uma coisa curiosa. Em dias de concerto e de jogo de futebol, não há bicicletas partilhadas em Madrid. Eles tiram-nas todas na véspera à noite. Sabe porquê? Porque as bicicletas partilhadas têm que ficar também numa dock station própria, para irem carregando. E para as pessoas poderem levantar e pagar. Quando há futebol, por exemplo, há 500 gajos que pegam nas bicicletas e levam para o campo de futebol. Chegam lá, só há espaço para 10. O que é que acontece? As bicicletas todas atiradas ali para o chão, ali para o lado, porque eles querem ir ver o Real Madrid ou o Atlético de Madrid. Muito bem. Ok, E já agora obrigado. vou dar aqui a palavra ao Arthur, que já está aqui com a mão no ar há um bom bocado. Arthur, força. Boa noite. Ok. Boa noite, João. Olha, vamos lá ver. Eu moro aqui num campo pequeno, que é uma balbúrdia do diabo, é dificílimo estacionar. Tu conheces bem o caso. E, na verdade, além enfim, das dificuldades que já existem, possivelmente virá para aqui o Conselho de Ministros e, na verdade, nós ainda vamos ter mais dificuldades. Portanto, isto aqui está-se a tornar, digamos, uma zona em que não é possível estacionar. À noite, na verdade, os residentes têm o seu lugar assegurado, porque foi proibido outras pessoas, efetivamente, não poderem estacionar aqui. Isso para os residentes é bom, mas para pessoas que visitem esta área não é, porque não podem estacionar. Não há hipótese nenhuma de estacionarem aqui os carros, porque Vão para o parque de estacionamento do Campo Pequeno ou para a Praça de Londres? não, está completamente esgotado. Está completamente esgotado. E enfim, uma das coisas que nós tínhamos pensado era propor, digamos, um silo. Mas tu há bocado desanimaste com Há essa ideia. terreno, há terreno para um silo? Como? Há terrenos disponíveis para um silo? Epá, haver é capaz de haver. Agora, em termos de concorrência com o que tu disseste há bocado, com apartamentos para alugar, é capaz de não ser, digamos, a melhor opção. Enfim, a opção mais rentável. Tu, com os teus conhecimentos, o que é que tu advogarias, pá? O que é que tu aconselharias Eu para advogo é um parque de residentes. Os parques de residentes podem ser construídos debaixo da estrada. Se tiver 18 metros de largura, pode ser construído debaixo da estrada. E debaixo de uma estrada e com 2 pisos, consegue-se Sim. meter muito mais carros do que estão na rua hoje em dia. Porque Exato. os carros ficam todos alinhados. Isso Portanto, agora, conseguir-se-ia, sim, desculpa interromper, conseguir-se-ia fazer com uma cooperativa, por exemplo, de moradores? eu Ou acho tem... que nunca iriam chegar a acordo, porque isto é uma obra cara. Agora, a Uhum. Câmara pode perfeitamente lançar um concurso, isentar de taxas os promotores e fazer um concurso em que faz este tipo de coisa. Queremos fazer aqui um parque, por exemplo, debaixo de uma das avenidas. Não sei se há alguma sem árvores, porque as árvores são um problema para estas coisas. Queremos fazer aqui um parque, há aqui espaço, queremos um parque aqui para 300 lugares de residentes. A que preço é que vão vender os lugares? Este é o tema do concurso. Normas mínimas de qualidade, a que preço é que vendem os lugares? E retirar os lugares de superfície ao mesmo tempo. E retirar lugares de superfície. Isso é importante. Isso é importante fazer. Às vezes podem até retirar menos que eles queriam, porque numa rua onde cabem 100 carros, em subterrâneo cabem 300. Portanto, ganha-se lugares. Ou seja, tira-se da rua e ganha 300 em baixo. Ganham 200. Agora, o problema é que as pessoas têm que pagar pelos lugares. E as pessoas ficam sempre à espera que os outros que paguem que eu faça o free rider, que os outros já andam aqui os carros na rua já têm espaço para o meu. Portanto, as câmaras têm que ter a coragem digamos, de convencer as pessoas que é assim, ninguém, se querem ter carro, isto nem no Japão está há muito antes está decidido. Só tem carro quem tem garagem. Não tens sítio para deixar lá à noite, não compras carro. Eu não posso chegar a um stand no Japão e comprar um carro em Tóquio se não demonstrar uma declaração que tenho uma garagem. Não me deixam comprar o carro tampouco. Porque não admitem que eu vá depois para um sítio qualquer e deixar o carro no meio da rua durante a noite. Portanto, estas questões são, quer dizer, digamos, é quase um imposto que as pessoas terão que pagar, que é a obrigação de comprar uma garagem para ter um carro. Mas eu vejo isto como a única solução futura decente e razoável nas zonas onde há excesso de estacionamento, em Campo de Ourique, no Campo Pequeno, nesse tipo de bairros, eu não vejo que haja outra solução. Só uma pergunta, antes de passar ali a palavra à Fátima, em relação ao estacionamento da EML, Sim. coisa que não se faz em Portugal e não sei se se faz noutros sítios, eu li alguns estudos, mas mais dos Estados Unidos, com preço variável em função da procura. Sim. Ou seja, o mesmo que em vez de ser só a zona vermelha, a zona legal. amarela, etc., a uma determinada hora é mais caro. Bom, essa é a situação que é advogada pelos peritos.
E há uma cidade que fez isto, começou a fazer isto, foi São Francisco. Aliás, é o exemplo sempre que vem na net dos preços, chama-se Dynamic Pricing, preços dinâmicos. Eles começaram a fazer isto, variando de hora a hora, assim do género, começou a vir numa aplicação o preço. Entretanto, perceberam que não valia a pena. O que eles fazem é, há uma dada rua, e a rua há 3 ou 4 níveis de preços. Esta rua está a 2,50 dólares por hora. Se este mês a taxa de ocupação for superior a 85%, para o mês que vem sobe o preço. Se for inferior a 50%, para o mês que vem baixa. Então eles conseguiram, nos bairros centrais de São Francisco, uma situação de equilíbrio, porque os preços vão subindo e vão descendo. Hoje em dia quase já nem mexem, porque aquilo já está tudo com a procura ajustada à oferta, com aquela teoria que há sempre 15 a 20% de lugares livres, permite que sempre que alguém queira ir de carro, paga aquele preço, é o preço de mercado. É o preço que pode ser 5 libras, 5 euros, 5 dólares por hora, pode ser $1 por hora, conforme a zona. A pessoa sabe que vai, que encontra lugar, porque se não encontrar lugar, quer dizer que o preço sobe, está muito barato e eles sobem o preço algumas. Portanto, o sistema serve para ajustar o preço, basicamente. Em Portugal é ilegal, porque em Portugal há aquelas obrigações todas do preço é uma taxa, tem que ser aprovado no orçamento, tem que ser, portanto é impossível fazer isso, tinha que se Hum, mudar completamente a lei para permitir que isto fizesse de outra maneira. pode ser uma ideia. Fátima, força. Eu ia perguntar sobre o estacionamento subterrâneo na Avenida da Igreja, se continuamos a achar que é uma boa ideia, portanto, fazer o Sempre achei que era uma boa estacionamento ao ideia longo da avenida. é a tal Para história, ir. as pessoas sempre achei foi contigo que eu falei da outra vez? Foi, Ok. exatamente. Sempre acho que era uma boa ideia, é melhor a original que foi chumbada, era Isso. a melhor ideia, porque o par estava no sítio certo. A razão foi umas quantas árvores que iam ser cortadas, penso eu, na altura que foi a justificação, mas a justificação foi as pessoas que têm medo de duas coisas. Os comerciantes têm um pânico do período de construção, que é Exato. 1 ano e meio que a rua vai estar entaipada. E não pode ser por fases, Mas a rua faseada. há sempre um período que a rua está entaipada. Eles Mas faz fizeram por parte. fases na Alexandre Herculano e teve 1 ano e pouco entaipada. Depois, a partir do momento, fecharam a rua e começaram a fazer por baixo. Mas há sempre um período de tempo. 1 ano e meio, 2 anos, aquilo não escapa. Vamos dizer 1 ano, na melhor das hipóteses. E os comerciantes têm pânico desse período de tempo, os donos dos restaurantes, então têm medo. Depois ganham muito mais, porque quando Exatamente. ganham muito mais. Ahm, E não e achas depois, que os estudantes ganhariam? têm medo que vão trazer mais carros, trazem. Não é nada verdade. Qualquer rua de Lisboa que tenha hoje em dia estacionamento enterrado, Lisboa, em Braga, a principal avenida da Liberdade, não sei se conhecem, que vai de baixo a cima, de repente está uma maravilha de rua, começa com tudo, mas tem um estacionamento ao longo dos 500 metros de rua, de uma ponta à outra por baixo. A E pessoa Viana do quase pode Castelo parar também, na não é? loja onde vai. Hã? Exato. E Sim. Viana do Castelo também, acho que. A Viana do Castelo, não é Braga, eu enganei-me. Exato, Viana do Castelo. Eu Viana acho do que é em Castelo, Viana. exatamente. A Liberdade Viana do Castelo. Troquei. Agora, é depois de estar feito, as pessoas todas contentes, está o problema resolvido. Mas antes de estar feito, não querem, resistem, usam argumentos ambientais, usam argumentos do período das obras, usam argumentos para trazer carros, usam todo tipo de argumentos. A verdade é que nós vemos, depois de estar feito, as coisas estão melhores para todos. Isso é verdade, mas pronto, isso agora. E mais, não há nenhuma situação. Eu não conheço, por exemplo, o maior parque de Lisboa deve ser o Parque Marquês de Pombal. Eu nunca vi uma fila para entrar no Marquês de Pombal. Não é situação, não é aqueles 300 carros que entram numa hora. 300 carros numa hora a entrar é de 1 a 20 segundos. Já aquilo passa. Aquilo tem 3 ou 4 entradas e entra um por um lado por outro, aquilo entram. Portanto, essas coisas não existem. O que existe é evitar que isso seja usado principalmente por pendulares. Isso implicaria pôr preços mínimos na avança mensal. Implicaria pôr preços mínimos na avança mensal para não residentes, e que as câmaras, com os contratos de concessão que têm, não podem fazer, ou teriam que negociar agora com os concessionários. Mas era uma boa situação não deixar buracos em Lisboa, não oferecer lugares baratos em Lisboa de dia inteiro. De horas podem oferecer, porque de horas é rotativo, mas de dia inteiro não oferecer lugares em Lisboa. Aqueles parques da EML de 2 euros, 3 euros por dia, não tem pés nem cabeça. E obrigar os parques dos concessionários a praticar preços mais altos, o que faz baixar a procura de avanças diurnas, que é a principal avanças diurnas mensais, que hoje em dia, se custar 150 euros, há 5 mil carros a querer vir, custar 300 euros, há 2 mil, há muito menos. E depois, como é que se tratam as garagens dos prédios dos escritórios? Eu julgo que era preciso ser uma coisa que um liberal não gosta, que é aumentar a taxação sobre essas garagens para pôr um preço, ou obrigar as empresas a cobrar um preço. Há várias situações que se podem fazer, pá, mas o mais importante era conseguir tirar de Lisboa todos esses carros que entram todas as manhãs.
Acho que um liberal gosta disso, porque o preço adapta-se ao mercado. Adapta-se, Então, neste caso, por exemplo, eu trabalhei, eu por acaso tinha, como trabalhava numa empresa de estacionamento, tinha estacionamento gratuito. Mas se eu não tivesse estacionamento gratuito, não sei se estaria disposto a pagar 200 ou 300 euros por mês para ter um lugar ali, no centro de Lisboa. Não sei se estaria disposto, pessoalmente, provavelmente não. Fazia agora então com o teletrabalho, vocês podem trabalhar 2 ou 3 dias. O meu filho, que trabalhava no Marquês de Pombal e que teve uma avença no Parque Marquês de Pombal, hoje em dia só trabalha 2, 3 dias por semana no escritório, o resto faz a partir de casa. Agora não faz isso. Agora, quando quer, faz uma reserva na aplicação, no Teleparque, faz uma reserva, compra um lugar por um dia por 7 ou 8 euros e vai só nos dias que vai é que compra o lugar. ok. E É, como muita gente, porque o número, eu ainda trabalhava na empresa quando isto começou e já havia centenas de pessoas todos os meses a comprar este tipo de lugares diários, centenas. E que geralmente eram as próprias empresas que compravam para os seus funcionários. Em vez de avança mensal, comprar um lugar diário. Mas esse é o grande problema de Lisboa. O que faz as filas em Lisboa? O que faz as filas na Avenida da Liberdade durante o fim da tarde são as pessoas que vão sair de Lisboa. Não são os residentes, não são as pessoas que vão às compras. São as pessoas que ainda trabalhavam nas lojas da Baixa, que fecham e que pagam-lhes o estacionamento mas, no Marquês dos Restauradores, no mas Marquês há de Nis. muito nos dias de, por exemplo, agora do Natal, estes feriados que servem para compras normalmente. Sim. Eu moro aqui ao pé da Graça, em Arroios, e está tudo parado, o trânsito está tudo parado, porque as pessoas vão às compras, eu não sei o que é que vão fazer à baixa, mas vão de carro. Mas a isso é preciso fazer outra coisa que as câmaras têm muito medo, que é fiscalizar à séria. Em Lisboa, a probabilidade de eu ser multado se parar em cima de um passeio é baixíssima. Se deixar o carro em segunda fila durante 20 minutos para ir a uma loja, eu ser multado, a probabilidade é baixíssima. Não acontece nada. É raríssimo acontecer. Acontece se eu deixar o carro muito tempo no lugar da EML, porque a EML tem fiscais próprios que vivem disto. Em qualquer cidade, em que seja ou em qualquer situação em que seja a polícia municipal, uma polícia de segurança pública ou a Guarda Nacional Republicana a atuar, não acontece nada. Vocês vão à guarda, vão às chaves, param o carro onde quiserem, quando quiserem, que ninguém vos multa em situação nenhuma. Só o incauto é que paga, o turista, o visitante, porque as pessoas lá já sabem que não precisam de pagar nada. Nunca se conseguiu em nenhuma cidade, não é só de Portugal, pôr polícia a multar carros. Os polícias detestam a função de fiscalização de estacionamento. Sentem-se insultados quase na sua dignidade de polícia. Eu, quando era miúdo, quero ser polícia para prender os maus. Eu ando a ver se as velhotas pagaram meter um selo no carro. Os polícias detestam isto. Só funciona quando é fiscalização própria, que é o caso da EML. A EML tem os seus fiscais que são pagos para multar carros que não paguem. Portanto, esse trabalho e multam. Agora, parar em segundas filas, é tão pouco provável parar em cima do passeio, em cima de passadeiras. Todos os dias eu vejo carros em cima de passadeiras, parados. Hoje estava um que parou um, deve ter parado na passadeira, ele parou à frente, o outro saiu, ele estava já no meio da estrada, estacionado, ali ao pé da João Crisóstomo. Até não tirei fotografia porque não calhou, mas aquele gajo já estava, era ridículo, parecia um carro parado no cruzamento apontando para fora. Ali ficou. Isto não acontece nada, não acontece nada em Lisboa e tem que acontecer. Madrid começou a acabar primeiro com os carros em segunda fila. Como? Tinham uns smarts com umas câmaras de vídeo, vão pelas principais ruas, tiram fotografias aos carros e a multa vai para casa. Não há cá papéis nos carros, não há nada. Só se encontra um carro parado em segunda fila, em qualquer sítio, aqueles carrinhos passam, simplesmente passam. Quer dizer, vão a 40 a hora, que ele faz um pip, quer dizer que apanham mais um e segue. Tirem as fotografias, tiram as fotografias, faz isto. Acabou o estacionamento da segunda fila, a maior parte das zonas de Madrid acabou. Durou 3 meses, acabou completamente. Quando uma cidade tem uma fiscalização eficaz, as coisas fluem muito melhor. Não há abusos. Mas depois não pode haver a situação de dizer que se vieres à baixa pagas 1,5 euro, depois chega à baixa e estou meia hora às voltas para não continuar a parar o carro. Isso é que não pode acontecer. Isso era resolver-se com aumentos de preços ou com preços dinâmicos. Sim, isso prejudica imenso a mobilidade, não é? Porque É também prejudica. há muitos estudos que comprovam que o andar às voltas à procura de lugar aumenta muitíssimo o trânsito. Há uma Portanto, história muito engraçada. Há uma história muito engraçada feita pela Universidade na Holanda, é a principal universidade que tem curso de mobilidade. Agora não lembro o nome da universidade. Erasmus University de Roterdão, na Holanda.
foram para uma cidade polaca que, salvo o erro, era Wrocław, e puseram câmaras em uma série de ruas da cidade onde se construiu um parque de estacionamento público. A Câmara construiu um parque de estacionamento. E foram estudar o comportamento dos carros. O estacionamento custava, por exemplo, 2 euros 2 horas. E havia pessoas que estavam 2 horas às voltas, mas não entravam no parque para não pagar, mas depois, quando se faziam as contas, o tempo que perderam, a gasolina que gastaram, tudo aquilo, tornava-se ridículo. Há filmes eles têm um filmezinho que era um carro acelerado, às voltas pelas ruas todas, durante 1 hora e 40 minutos à procura de um lugar que não havia, porque estava tudo colapsado, com os residentes, com tudo, e ele não entrava para não pagar. Este comportamento tem que ser forçado. As pessoas têm que perceber, se querem ter carro, têm que ter um comportamento cívico suficiente que permita que não estragar a vida aos outros, que é o que nós dizemos, é como os putos que atrapalham a estrada. Não sei, nós hoje estou chateados porque houve mais de uns que sentaram ali à entrada do túnel do Marquês, os da Climáximo, e ali ficaram a atrapalhar a vida às pessoas. Estas pessoas que estão na estrada paradas na segunda fila, também estão a atrapalhar a vida aos outros. Também portanto, também deviam ser fortemente condenadas e penalizadas. Não são. Ok. Não João, vou. o outro João, João Graça. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Ó João, se um dia a Iniciativa Liberal tiver poder executivo na Câmara Municipal de Lisboa, quais serão as tuas principais recomendações? As minhas recomendações são acabar com os lugares gratuitos, acabar com os lugares baratos em Lisboa, arranjar uma forma de fiscalizar o estacionamento ilegal, não é o não pagamento, é principalmente o resto do estacionamento ilegal, acabar com as segundas filas como multando, à séria, e estas coisas são muito difíceis, porque mal isto começam a ver telefonemas para o Presidente da Câmara, epá, multaram-me, só fui à farmácia, multaram-me, e eles começam a dizer, epá, para lá com isso, as pessoas estão a ficar zangadas com vocês. Tem que haver capacidade de resistir a estas pressões. Madrid teve essa capacidade, a certa altura. As cidades holandesas tiveram toda essa capacidade. Tornou-se quase uma honra nacional não ter carros mal estacionados nas cidades. E se calhar posso acrescentar outra medida, que é propor portanto, isenções fiscais para promotores que queiram construir no subsolo. Não, No isso sim. subsolo, Os concursos de residentes, eu tentava reativá-los. Agora, tem que haver aí algum conforto, porque se eu não. Vamos lá ver. Se eu fizer um estacionamento para vender 18 mil euros por lugar, tenho que vender os lugares todos. Senão perdi dinheiro. Se eu fizer 300 lugares e só vender 150, Sim, mas tem que se tirar os lugares de cima, é tal coisa, ao tirar, exatamente. tem que haver. A Câmara de Madrid fez uma coisa meio engraçada, que é a Câmara de Madrid compra os lugares aos promotores e depois vende-os. Aquilo que podes ver ainda agora, aquele mapa dos lugares para vender, são lugares que a Câmara de Madrid já comprou aos promotores e ela é que negocia. Quando algum residente sai e deixa um lugar vago, é a Câmara de Madrid que lhe vende o lugar. O promotor já foi ressarcido todo o dinheiro que gastou. Portanto, É agora. uma parceria pública-privada? É uma parceria pública ou privada, depende. Nestes casos é. Agora, isto também pode ser complexo, porque se a Câmara faz um parque e depois não vende lugares, Mas se acaba por calhar, vender, acaba por vender. Eu acaba não por acredito que não vender. venda. Se não houver lugares gratuitos cá em cima, Basta atuar sobre o estacionamento ilegal. Basta não, mas atuar mesmo. sobre o estacionamento ilegal para isso acontecer. Mas o que é o estacionamento ilegal? Como? Peço desculpa, agora interrompi ainda sem querer, mas o que é para si o estacionamento ilegal? O estacionamento ilegal, há dois tipos. Há o não pagamento, mas isso aí é uma coisa, é uma infração de taxa. O ilegal para mim é em cima do passeio, em segunda fila, em cima das passadeiras, dos lugares deficientes, em cima dos passeios, há portas de garagens. Isto é o estacionamento ilegal, é o que mais dano causa às cidades. Ok, não sei, não tenho noção se não será residual no nosso caso, porque não há mesmo lugares, não é verdade? Mas já agora que tenho a fala, ia aproveitar para lhe fazer uma questão, se não se importa. Eu também sou de Arroios, eu também estou em Arroios e vivo o drama de Arroios. E é overwhelming, porque de facto, ou eu chego antes das 5 a casa e ainda consigo um lugar, ou então eu não tenho onde pôr o carro. Eu sou residente há 23 anos no centro de Lisboa, tenho que ter carro para trabalhar, porque giro alojamentos locais e tenho mercadorias para distribuir, e sinto que não sou respeitada como residente, porque eu não tenho opção, não tenho onde estacionar, nem pago, nem por pagar, nem coisa nenhuma. E sei que se chegar depois das 5 horas, vou ter na minha rua o meu carro, 3 carros estrangeiros
2 carros portugueses, 5 carros estrangeiros. E isto é de uma injustiça absolutamente, é ao ponto de pensar seriamente sair daqui. Portanto, é desesperante. Não sei qual é que é a sua abordagem, a sua forma de Eu pensar. vejo aqui, Então, eu estou vendo aqui no mapa de Arroz, estou vendo aqui na Rua Praça das Novas Nações. Podia-se fazer um parque de residentes. Estou a ver aqui na Rua de Angola, que é suficientemente larga para ter um parque ao longo da rua. Podia ser um parque de residentes. pronto. Estou a ver. Agora, estes parques têm que ser comprados pelas pessoas e, ao mesmo tempo que fazer estes parques, tem que se atuar sobre quem estaciona mal. Porque, evidentemente, eu percebo a sua situação. É a mesma de Campo de Ourique, é a mesma situação de outros bairros de Lisboa. Não, não há Não. oferta. Agora, até que ponto é que a Câmara Municipal ou quem nos gere tem a noção do que é que podem ou não fazer? Eu acho que não sabem, porque Eles- nem vão saber, porque eles deixam continuamente entrar carros estrangeiros naquele bairro, aquilo praticamente é um quartier francês, e nós que vivemos ali começamos a ser uma população um bocadinho. Mas repare, como é que se chama? Desculpa lá, que o seu nome não aparece ali. Diga, Ana, diga. Ana, Ana, Ana. Quer dizer, a circulação é livre, não é? Independentemente do carro ser espanhol ou português, ou é um carro como qualquer outro. Ainda por cima, na União Europeia, a circulação é absolutamente livre. a sua Portanto, zona é aí, tarifada, mas Ana. É tarifada não a sua só zona? se calhar, são pessoas que moram lá também, não é? Em franceses. A sua zona é tarifada? todas, sim. Todo o bairro é. De todo lado, ok. Eu, como digo, a única maneira que eu vejo para isso é aumentar a oferta e criar, aumentar a oferta, é criar parques de residentes, é a Associação Espanhola. Eu reconheço que é uma zona apertada, uma zona que não é muito fácil de construir. São bairros antigos, com ruas estreitas, mas onde houver possibilidade de o fazer, deveria fazer-se. E a cidade de Lisboa, eles fizeram o Ana Castro Osório, foi o único assim, que eu me recordo ter sido feito e ter sido quase todo vendido antes de estar acabado. Fica ali ao pé do Colombo, porque as pessoas, quando souberam que o Colombo ia abrir, assustaram-se. Que ia trazer para ali muitos carros e trouxe. Os empregados do Colombo, que não tinham direito de parar no estacionamento, paravam por ali. E realmente acabou por ser um sucesso. Mas as pessoas resistem muito antes com medo do que vai acontecer. Aqui eu faria na Rua de Angola, na Praça das Novas Nações, aqui noutros sítios que talvez era aqui no Largo de Santa Bárbara, na Rua de Santa Bárbara. Há aqui um largo Uhum. grande, podiam perfeitamente fazer uma zona de residentes. E às vezes parques mistos. A Associação Espanhola, muitas vezes, tem uma coisa engraçada, que é, faz 4 pisos no estacionamento, o piso de cima é para pôr em rotação, que é para ajudar a pagar o parque e para pagar a manutenção do parque. E os outros pisos são privados, são de residentes. Muitas vezes é a solução que se faz, é uma coisa mista. Por exemplo, aqui no Largo de Santa Bárbara, podiam perfeitamente fazer um parque desse género, metade para residentes, metade para, para rotação. Na Rua Pascoal de Mel também é suficientemente larga, mas tem árvores, põe-se um problema. O Largo na Estefânia podia ser usado. Há muitos, digamos, há vários sítios que podiam ser usados para fazer parques de residentes. Agora, é preciso querer. As câmaras têm um problema lixado que é mudam de 4 em 4 anos. Quando alguém começa a aprender o ofício, acabou, vem outro a seguir. Por exemplo, teve lá o Miguel Gaspar. Miguel Gaspar era um bocadinho terrorista em algumas coisas, mas pronto, mas começou a aprender e já tinha noção de como é que as coisas funcionavam. Começou a aprender, perdeu a câmara, ganhou moedas, o Miguel Gaspar foi trabalhar para o outro lado. Agora está o Ângelo Pereira, agora já deu o Ângelo, acho que já mudou também, não sei quem é o vereador. Quando ele começar a perceber como é que isto tudo funciona, há de vir umas eleições, ele vai-se embora. E, portanto, as câmaras têm muita dificuldade em ter uma política consistente e coerente ao longo dos anos. Nestes temas é muito, muito difícil. E não tem. Uhum. E João como- Graça, estás com a mão em cima, é por acidente ou não? Não, é Ok, uma nova ok. pergunta. Então, vamos lá ver uma coisa. Ou seja, eu tenho a percepção que deixou-se construir parques subterrâneos em Lisboa. Penso que não é uma percepção errada. Ainda faltam Então, 3 ou 4 que estão a ser construídos agora. Está a ser construído, vai ser construído na Gemalhoa, salvo erro. Há 3 ou 4 que vão ser construídos ainda. Um na Avenida da Igreja e mais 2, não sei onde é que são. mas não faltam parques subterrâneos em Lisboa? E pensando no caso de Arroio, eu tive uma colega que trabalhava em Lisboa, vivia em Arroio, desistiu, foi viver para Almada. E depois vinha de carro para Lisboa. Portanto, faz sentido castigar tanto as pessoas que vivem em Lisboa?
Mas o que é castigar? O castigo que eu vejo que a Ana tinha é o Não, castigo de não não, conseguir parar o o carro. castigar, não, o castigar é que estava 1 hora e meia para estacionar o carro. E lá ver, e nem era ela, era o marido que usava o carro por razões profissionais. Então, e só se resolve aumentando a oferta de estacionamento e põe-lhe um preço em Ué, cima. então volto à minha pergunta: se um dia a Iniciativa Liberal tiver poder executivo na Câmara Municipal de Lisboa, se uma das soluções também não é aumentar a oferta. Sim, sim. Não é, é promover parques de residentes sempre. Aliás, está no programa municipal de Oeiras e julgo que estava no de Lisboa. No de Lisboa não conheço, é só certo. Mas no de Oeiras estava claramente escrito que uma das propostas da Iniciativa Liberal para a Câmara de Oeiras era a promoção de parques de residentes em bairros residenciais. Está Não quero. respondido. Pode haver diferentes ideias, mas essa é uma ideia óbvia, porque Oeiras também tem um mesmo problema em muitos bairros que tem Lisboa. Não é uma exclusivo de Lisboa. A Associação de Arroz e de Campo Torique e do Campo Pequeno não são exclusivos de Lisboa. Há muitos bairros nas grandes dormitórios à volta de Lisboa que têm o mesmo problema, ou mais grave ainda. Portanto, eu vivi em Lisboa, vivi em vários sítios. O último que vivi foi em frente à Escola António Arroio. Era o mesmo problema. Se eu não chegasse a casa, aliás, depois das 7 da tarde, adeus, vai-te embora, não há onde parar o carro. Ia parar o carro, sabe Deus onde. Ia pagar o carro ali ao Camboja, ou como é que se chama aquilo, porque era a única solução que havia. Aliás, o Rui Veloso na altura morava ali perto, ele agora depois tornou-se rico e foi morar ali como é que se chama, Belas Clube de Campo. Mas o Rui Veloso, eu às vezes encontrava o Rui Veloso em sítios estranhos, os dois na mesma situação, com os dois carros iguais, eram dois Opel Corsa, os dois então ali, os dois às voltinhas, porque não havia como, não há solução. Agora, a Câmara tem medo de promover este tipo de operações, tem medo, não tem tempo, ou seja, uma Câmara em 4 anos não promove uma coisa deste género, porque para fazer um parque destes é preciso dar um conjunto burocrático de passos tremendo, desafetar espaços municipais para fazer a concessão. Há uma data de burocracias, de registros que têm de ser feitos, abrir um concurso, fazer o concurso todo, o concurso leva 1 ano no mínimo desde que é feito até estar feito, depois a parte da construção são mais 2 anos, então a Câmara não é a mesma. Portanto, isto não pode ser um projeto de um período autárquico, tem que ser um projeto que se ultrapasse os anos. Como foi os parques subterrâneos de Lisboa, foi Jorge Sampaio que os lançou, em 92 ou 93, ou antes. E eles foram sendo construídos dentro daquele pacote que o Jorge Sampaio lançou para o Presidente da Câmara até 2006, 2007, 2008. Portanto, não foi ele que os acabou, mas foi ele que lançou aqueles concursos todos e aqueles projetos todos inicialmente. Os pacotes de estacionamento subterrâneo de Lisboa, que tem aqueles parques todos das Avenidas Novas, da Avenida de Roma, do Conde de Valbon, da Avenida de Berna, todos esses parques subterrâneos, são de concurso do Jorge Sampaio. Até o Infante Santo, que foi inaugurado em 2015 ou 2014, foi de um concurso que tinha sido lançado em 93. Tanta foi a burocracia necessária para conseguir pôr aquilo a funcionar. E a resistência dos moradores da zona, que estavam contra. Agora todos contentes, mas na altura estavam todos contra. Muito bem. Já ultrapassámos o nosso tempo em quase 20 minutos. Aquele tempo que tínhamos mais ou menos Aí a Fátima combinado. ainda foi uma de mão no ar. Ah, sim, Fátima, força. É só mais uma pergunta final. Em relação a, não achas que o estacionamento, João, em Espinha, para evitar as segundas filas e com o horário para residentes às 9 seria uma boa solução para Lisboa? Isso depende muito das zonas. Hoje em dia, há soluções muito boas tecnológicas que permitem gerir muito bem bairros e bairros residenciais. Vou dar-vos um exemplo. Toda a gente tem a matrícula registrada numa plataforma. Todas as pessoas que têm a matrícula registrada podem entrar. E as pessoas depois, por exemplo, têm X horas por ano, podem oferecer a amigos, que é para, se quiserem um dia fazer um jantar, poder oferecer. E vão à plataforma e gastam o seu plafond de horas para oferecer a um amigo. Isso pode acontecer, mas e há várias soluções desse género. As pessoas que estão em apoio domiciliário têm as matrículas registadas e, portanto, têm isenção. Ou em Vila Nova de Gaia iam pagar só 1 euro por dia, quem vai para o apoio domiciliário. Há várias soluções. Hoje em dia a tecnologia resolve tudo, com digitalização, com matrículas, com aplicações, com plataformas digitais, resolve-se tudo. O que não resolve nunca a tecnologia é a falta de espaço. Essa não se resolve. E, portanto, para haver mais espaço, tem que haver uma coisa hardcore, que é construção. E é preciso que as pessoas queiram. E diz-me a experiência que a maior parte das vezes, antes de estar feito, as pessoas não querem, depois ficam muito satisfeitas por aquilo estar feito, mas antes resistem
fazem assembleias, fazem greves, fazem referendos, fazem tudo para não ter soluções. Muito bem, então se calhar, João, Caetano, eu vou aqui, agradeço imenso mais uma vez a tua excelente participação. Também fiquei muito mais esclarecido depois deste debate. Eu agradeço em nome do GCL também a participação de quem teve a assistir.